pessoal! Tá começando mais um episódio da Confraria Cultural Podcast. Eu sou Kari Nascimento. E eu sou Marcelo Teixeira. Hoje nosso bate-papo é com o artista, o ator, escritor, desenhista Marcos Mendes Maciel. Esse podcast é um oferecimento da Eu Que Fiz Filmes e do canal Efeito Sonoro Audiobooks. Se apresenta, cara. Nome, RG, Pix. Bom, meu RG é... Fala um pouco de você, o que você faz. Então, o pessoal me chama de Marquinho, né? Eu sou... Aqueles assim, o pessoal me chama de Marquinho, mas meu nome não é Marcos, meu nome é Godofredo. O nome é Bom, é Marcos Mendes Maciel, a gente tava falando, eu tenho um canal no YouTube, que eu também pratico leitura de audiolivro. E os meus autorais também, eu leio dos outros também, né? Bacana. E eu não sei muito o que falar de mim, Marcelo, eu acho legal, cara, quando bagunça de vez mesmo, sabe? Sim, não, Pra mas mim é essa a ideia. Porque assim, deixa eu contar a minha história com esse cara. Tá. Porque assim, eu conheci vocês provavelmente em 2004. É isso mesmo. Por aí, cara. Lá nos iglus, acho que eu fui fazer um curso teu, que eu nem lembro o que foi. Aí a gente começou a conversar e chegamos uma hora falando, vamos dar um curso aqui de quadrinho, não sei o que lá. Vamos, conversamos com a Cláudia, na época era a Cláudia, que era a secretária do secretário de Cultura. Aí ela falou, não, só que a gente não pode pagar. Aí eu falei, beleza. Aí quando foi começar, você teve outros problemas e você não pôde ir. Aí eu toquei o curso. E aí eu conheci o Marquinho como desenhista, né? Eu conheci você como uma parte de desenho, cara. Até há uns anos atrás que eu fui gravar aquele curta, todo mundo falou, chama o Marquinho. Eu falei, mas o Marquinho desenha. Não, mas ele atua. Eu fiquei assim... Já sabemos duas áreas, então, das artes aí que ele... Calma, vai piorar. Vai melhorar. Vai melhorar, Aí, chamei o Marquinho, assim... Cara, pra mim foi uma surpresa, cara. Eu acho que se não tivesse dado tanto problema no áudio daquele vídeo, cara... Aquele vídeo tinha ficado muito legal. Porque o entrosamento seu com a Verônica ficou muito legal. Tanto que teve uma hora que... Eu falei assim, Juliana, me segura e vamos embora. Que eu comecei a gravar e foi um take só. Olha que maravilha. Foi de prima, assim, nós batemos o texto, Marcelo Bateu filmou. o texto. Tum. Eu até fiquei inseguro com isso, mas é genial isso. Não, foi. Inseguro que eu falo assim, porque a gente quer refazer. A gente quer parar, mas foi inteiro mesmo. Eu acho que eu nunca fiz assim isso, viu, Marcelo? E o seu texto muito bom, né? Eu achei muito bom porque tinha emoção. E fazia sentido. É difícil escrever texto, diálogos, porque ele tem que fazer sentido um e o outro e criar o arco dramático de fechar a emoção, né? E por mais que ele faça sentido no papel ou numa leitura geral, ele precisa fazer sentido pro ator. O ator tem que entender aquilo que está escrito, senão ele não consegue colocar para fora. Então, a gente teve um bate-papo antes de gravar, eu expliquei mais, assim, do background de cada personagem e tudo mais. Mas, assim, foi assim, a gente gravou uns takes separados, tal, porque tinha um ponto ali, eu falei, vamos gravar até aqui. E aí eles começaram, eles foram levando o texto, eu falei, continua. Eu tinha muitos anos de teatro, Marcelo. Nossa, cara, eu cheguei a fazer um monólogo de 1 hora que eu escrevi. Foi um auge, desde o tímido incapaz de fazer qualquer coisa, era só mímica, máscara. Sabia. Então, dos 20 e poucos anos... Guardado. Tem. É bem grande ainda. Aí eu fui fazendo teatro, fui melhorando. Quando você chegou, eu já estava broxado nessa história, porque eu tinha voltado a desenhar e fui fazer educação artística, e daí que eu fui fazer aula daqueles hiperrealismo lá do Nakata, né? Do Nakata. Aí você teve essa impressão, mas na verdade minha história era toda de teatro e vídeo. Era todo de teatro e vídeo. E aí, na época que eu fui gravar, e começaram a me mandar os vídeos seus, cara, dos curtas que você fez. Domingos Meira lá. Com Domingos Meira, um monte de coisa, cara. Eu falei, Tubinho. Nossa, Tubinho. Até o Tubinho eu participei. Que legal.
Eu gosto do A Binho. pontinha, né? Também. Então, e fora isso, ele ainda escreve. Tá? Até o Johnny falou que uma das peças que eles encenaram com, não sei se foi com o Notívagos, ou foi com outro, com o Robert, era um texto seu, É. que era o, como é que é o nome? Crônicas de um Assassino Crônico. Isso, Crônicas de um Assassino Crônico. Então, desenha, escreve, atua, que mais, Marquinhos? Eu dancei break no hip hop, mas cantar nunca foi. Mas tem uma música minha no Botocanto. Mas eu não sou nem cantor, não sou músico. Eu compus como ator. Então é quase uma paródia. Porque Nossa, como tinha assim, texto de compôs teatro como que ator? Me explica essa. eu escrevia os seus teatros, eu escrevi o Solo em Navas. E nessa época eu estava querendo cantar, né? Assim, compor, inventar. E pro teatro, volta e meia tinha lá um... Para mim, para comédia, era interessante fazer paródias. Tá. Então, naquela peça que tinha 2 advogados e assassinatos, era teatro do absurdo, e daí era legal essa coisa do teatro de fazer uma musiquinha deles cantarem, fazer coreografia, entendeu? Legal Eu mesmo. odeio musical, mas eu inventei várias musiquinhas Eu estúpidas. odeio, mas ele fez. Meu Deus. Tinha uma que era uma história do açougueiro e do padeiro, Ah, né? Que era uma luta do padeiro com o açougueiro. nossa, cara. E daí era faca de carne, faca de pão, uma orelha pulou pra lá, a outra pulou pra cá. Frente a frente da padaria e do açougue, por incrível que pareça, 2 corpos caídos no chão. Da barriga do padeiro saía carne, da barriga do açougueiro saía pão. Parão, pam, pam, parão. E eram umas coisas Cara, com muita cara de estúpidas teatro, assim. cara. Muita Então. Nossa, música bem cênica. Porque a gente tá E eu canto mal, você viu? Esse é o problema. Mas não acho tô que é nem só aí. trabalhar um pouquinho. trabalhar a voz. Porque sua voz é boa. Porque assim, a gente tá vai fazer a Senhora dos Afogados, né? E eles estão usando o do Antunes Filho como base. Então tem umas partes cantadas. E é bem esse estilo, meio marcha, meio marchinha, Meio sabe? Chico A Buarque. música. Hã? Chico Buarque. Não. É bem marchinha. Tem uma cara de marchinha de Ah, é? carnaval pra mim. Pra mim não tem. Não? Não. Pra mim tem uma música que remete muito... Sabe aquelas músicas que os piratas Isso, cantavam? tem uma que é bem... Tem uma música assim. Yo-ho-ho e uma garrafa de rum. É, quase mais ou isso. menos isso. Uma peça infantil, Fantasminha Pluft. Ah! É, Nossa, eu não cara. sei, que tinha lá uma música assim de pirata. É, a música, quer ver? Deixa eu lembrar É. a letra. Veio lá do céu azul, mora numa ilha, tem sandálias de frescor, ai que maravilha. Só Ai, pra meu. ver ela passar, os ventos se ajoelham. Pois elas se espelham, depois de muito esperar, ela voltou. Seu barco negro a flutuar já aportou. Você Também. canta. Ela canta. Eu canto. O negócio da Karine Se bem que é a minha voz. foi inventada, né? A minha é ruim mesmo, a melodia é muito ruim. Mas eu não canto. Mas Canta eu bem. canto mesmo. Ah, obrigada. A Karina canta. Ela Deu tá... emoção O aí. meu negócio é trabalhar com a A voz. É? É. Que legal. Eu gosto muito de tudo que envolve voz. Eu tô no meio. Mas agora fala, cara, como é que foi essa história do começo aí? Você fala em timidez e você foi fazer teatro. Que é o contrário da timidez. Não, mas o teatro é uma ótima ferramenta pra perder a timidez ou pra pelo menos deixá-la guardadinha num Então, canto. foi uma coisa kamikaze, né, Marcelo? É. Quando você vê adulto, eu sempre fui pequenininho, usava óculos, sempre fui assim. Eu sempre fui o número 2, né? Não o número 2, né? O número 2. Eu nunca fui o protagonista, né? Eu sempre fui amigo do cara mais popular, sempre. Eu era bom de esporte, né? Ah, Contanto, com 18 anos eu fui para Itu, porque para mim não dava, eu fui pro exército lá para sair de casa. Então, se eu tivesse estudado, de verdade, ia para uma faculdade. aham. Então eu cometi muitos erros, né? Eu acho Muito, que todo não. mundo, né? Eu acho que as suas escolhas moldaram você e transformaram você no que você é hoje. Não que foram erros. Não eu olha para o acho que passado é como se fossem caminho. erros. São experiências. Então, isso é interessante, porque eu estava numa guarita lá de Itu, Ah,
Primeiro eu saí revoltado, né? Porque eu já tinha feito 3 vezes a 8ª série. Eu não repeti de ano, com a puberdade maldita. Aí você começa a andar com o pessoal que mora em sítio, que só fala bobagem, né? E a iniciação é por aí. Nos anos 80 a iniciação é desse jeito. E aquilo lá era muito novo. E daí, para quem tirava C sempre, eu não me interessava, né? Eu queria só desenhar, só isso aí, né? E o esporte era chutar bola, você entende isso, né? Não, eu só não chutava bola porque tinha asma, então nem esporte eu ia, cara. Pra falar a verdade, uma vez eu tive que marcar um gol contra pra me expulsarem. Então deu certo. Deu certo. Então aí depois, porque teve uma época que eu não conseguia a dispensa, né, da educação física, o médico de vez em quando dava frescura, eu não queria me dar dispensa por causa da asma, aí eu falei, dane-se. Chutei gol contra, todo mundo, vai fora, não sei o que, tá ótimo. Era isso aí. Aí ninguém mais me chamava. Mas sabia que eu tinha vergonha, eu não participava de interclasse, de nada disso. Eu jogava assim razoavelmente bem salão. Campo nem pensar, não corria distância longa. Tá. Né? Eu nadava quando criança, mas nunca fui um campeão, né? A minha escafandria acaba remetendo... e o Assassino Crônico também tem cenas flashes da vida. Porque o Assassino Crônico, ele é um cara que ele acha que ele tem não sei se é uma esquizofrenia, ele tem um irmão gêmeo. Mas na verdade ele é um suicida, porque na realidade ele mata o lado dele ficcional, o irmão invisível dele. E ele morre. Então o que acontece? Ele se autodegola, cabeça cai dentro do aquário e tem um peixinho dourado. Então em 3 segundos que tem ainda, calcula-se assim, né? De sangue no cérebro ali do cara degolado, ele ainda consegue ver alguma coisa, pensar e ver o próprio corpo sem cabeça. Então o monólogo são 3 segundos de um cara decapitado, que se autodecapitou, e que passa os momentos seguintes do assassinato que ele fez do irmão. Ele é um fratricida. Sim. Então ele começa como se fosse a cabeça do Macbeth. É o Hamlet. É a própria cabeça dele. Então a primeira cena que o Robert colocou lá, ele dirigiu, ficou muito interessante. Mas está sem áudio. Tem uma filmagem, está sem áudio. E eu tenho o áudio gravado porque eu li. Então tá. Você tem o audiolivro da peça, lendo, e tem eu mudo, sem áudio, fazendo, mais jovem. É muito legal, eu tinha 33 anos, eu tô com 52, cara. Uau, faz tempo. Eu datei com o meu nome. Eu tive, reclamação de críticos, assim, meio supersticiosos, porque o teatro sabe que rola uma coisa meio que nem Zé Celso, Antu. Eles são um pouco supersticiosos. Como assim? Tem amuleto. Tá. A crítica, eu não me lembro o nome dela, ela falava, você não deveria usar o seu nome para um personagem, porque o nome... Aí ela contava a história das tribos africanas, quando a pessoa fazia uma coisa errada, chamavam ela pelo nome para ela voltar a ser quem ela era. Era muito sério o nome da pessoa. Eu não tô nem aí, né? Então, quando o João Alves montou em São Paulo o Assassino Crônico, ele me fazia. E ele assistia às apresentações. O João Alves, que era um cara notívagos burlescos. E o Robert me dirigiu o João. Então o Robert, quando dirigiu o João, ele teve o gosto de dirigir. Ele moldou o João. Eu não. Eu estava super arredio. Eu queria chegar na beirada do palco e gritar com a plateia e falar com eles, sabe? Chacoalhar. Eu falei, não, o texto é meu, o problema psiquiátrico é meu, o ego é meu, tudo é meu. Até o nome é meu. O nome é meu, a idade é minha. Você tá vendo que sou eu aí na isso, peça? Eu falava isso pro Robert, é isso mesmo, sou eu. E daí o Robert falava assim, não, na hora que ele aparecer como médico, é o arrependimento, ele quer colar a cabeça. É aquela então, coisa, primeiro né? É o assassinato, depois o arrependimento, depois o jornalismo, a divulgação. Aí tinha 6 quadros. Tipo, a raiva é sua. Você é o personagem, na verdade. Não. É o seu alter ego ali. Só que, cenicamente, isso não fica bom. Não fica, nossa né? raiva, nossa irritação, isso não fica bom cenicamente. Então tem que ser falso. Os jurados né? não sabiam como se comportar quando via uma vaidade dessa. Porque não é a vaidade negativa. Perceba, se eu estava tímido, com problemas psiquiátricos, tinha vontade de tu, quando eu falei,
Eu ficava olhando na guarita, o pôr do sol lá na guarita, com um fuzil pesado no ombro, sem o que fazer. Eu falei, isso não é vida, eu não quero isso. Aí que aflorou o lado artístico mais forte. Eu falei, eu não quero ficar aqui, sabe, só pra, sei lá, o jovem fora de casa com uma farda. Algumas coisas que a gente passa na vida, elas servem para trazer outras. Por exemplo, você foi pro exército e quando você estava lá com um fuzil no ombro, você falou, cara, acho que isso não é o que eu quero. O que eu quero é desenhar, é escrever, é atuar. Eu sou formada em Direito, trabalhei 6 anos como advogada. Até olhar para mim e falar assim, isso está me matando, não é o que eu quero. E aí eu voltei para a arte, que é o que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre cantei, eu gosto de trabalhar com a minha voz, então às vezes a gente passa por algumas experiências para a gente voltar a si. E acho que isso ajuda a voltar mais forte. E aí você volta... Porque você tem mais consciência. E você volta com vontade, fala, não, aquilo não deu certo porque eu quero isso. E você volta com mais força. Não dá pra considerar erro, né? Você fala, realmente é uma experiência. É uma experiência. Será que eu vou funcionar nisso? Vou lá, vamos tentar. Tenta. Igual agora, cara. Eu nunca me vi fazendo um curso de teatro, cara. Tanto que... Desde que o curso começou, eu nunca pensei em entrar, cara. Mas você não tem problema nenhum. Eu tenho, cara. Não, então, talvez nessa... Minha timidez é muito grande. Então, talvez... Eu comecei, eu acho, com 20... A minha também. 21 anos. Só que não. 21 anos. E eu tava me jogando no inferno. Foi muito trash. Problema psiquiátrico enfrentado assim. É que você foi uma criança dos anos 80, né, cara? Aquilo lá era um carro numa ladeira sem freio, cara. Os anos 80 era uma Tinha uma amiga total. que era filha da diretora da escola, do Rafael, não vou falar o nome, chegou a fazer teatro com a gente. E ela assistiu o Marquinho Tímido no ginásio. Em toda... Aí quando chegou, tem que falar bem do Marco Pinheiro aí no caso, porque sempre tem alguém que coloca a gente no teatro, né? E outra, a pessoa de teatro é quem lê. Eu não lia. Por isso eu tô falando, o audiolivro hoje é... Nossa! Né? Eu não lia. Então, tanto o Renato Fernandes, o Zero, quanto o Marco Pinheiro, naquela época, havia o Jaime Sanches. Antes disso, aqui em Botucatu tinha o Nelly, do Cine Nelly, que era um grupo de teatro que o Kim Marques chegou a fazer como ator, né? Ator do Nelly. Do Kim? Eu fiz aula de teatro com ele. Eu fiz Todo mundo fala nele. Na adolescência. Ele era maravilhoso. Eu adorava. Multiartista, um gênio, um poeta. E eu tive a sorte de conhecer essas figuras. Só que antes disso, falaram, olha, tem oficina de teatro. Aí eu falei, puta, eu sou tímido a ponto de tremer, que nem eu começo a tremer e eu não consigo mais falar aí, sabe? E ficar vermelho, ficar suave. Essa pessoa, na hora que ela me viu fazendo teatro do lado da casa dela, que era uma casa, acho que era até da família dela, o pessoal estava ensaiando o Homem que Fica. É uma dessas peças brasileiras, assim, bem careta do Teatro Revista, tipo Procópio Ferreira, essas coisas. Acho que era o Homem que Fica. E aí eu vi aqueles loucos falando sozinho, fazendo... Olhava, aquilo lá é tão exótico, o teatro é um negócio tão... Ai, maravilhoso. Aí eles me colocaram como contra-regra. E eu não ficava fazendo nada. E daí eu comecei a fazer as oficinas. Aí as oficinas, o que é? Uma delícia. Mas para mim as oficinas eram uma extensão do karatê, do kung fu. Porque nada mais é do que uma educação física, a oficina. Vamos andar pelo espaço, a respiração, ou a expressão corporal. No caso, se pôr uma música, você fica fazendo gestos loucos. Isso. Até ia bem, porque eu tinha feito, com 14 anos, eu dançava break. Então, as ondinhas, as coisas eu fazia. Eu só não tinha cara de pau. Também morri de medo de me apresentar. Resumindo, foi devagarinho. Eu comecei com perna de pau, de joelho, fazendo coisas físicas. Até terminar com o Assassino Crônico, 1 hora sozinho no palco, sem máscara, sem nada, com meu nome, com a idade, com tudo, e pondo para arregaçar. Isso é muito legal. E os jurados não sabiam o que falar por causa disso, porque viam que era uma manifestação de artista, não era assim o texto propriamente dito, o diretor tendo uma autonomia de ajudar. O Robert falava assim, o médico faz o médico bem malandro, né? Puxa uns erros.
Eu falava, não, Robert, deixa eu falar com a minha voz. Não, cara, você não funciona pra mim. Tem que ser assim, cara. Era quase um hiperrealismo, não sei porquê. Tá. E depois eu já tinha feito filme com o Domingos, gostava muito. Só que eu gostava de teatro, porque teatro é discipulado. O Domingos, por exemplo, não gosta de teatro. Ele tem formação em Bauru de teatro, né? Mas ele não gosta. Sempre ele definiu, talvez, e você fazendo teatro agora, né, Marcelo? Você gosta de cinema. Eu gosto de cinema. Parece que tem Hoje eu só faço cinema. Eu não faço mais teatro. Por quê? Tem alguma razão específica? Tem, por causa do arco dramático do tímido. Eu quero cair na vida. O cinema me dá essa chance de sentar e assistir. Eu preciso disso, sabe? Tá. É terapêutico. É isso. E a busca do hiperrealismo. Então nesse final eu estava tentando fazer coisas do cinema no teatro. E não estava dando certo. Era o cinema mesmo. Então não, vamos botar emoção, psicodrama, catarse, sabe? Sim. Não uma emoção cutucada. Você falou uma palavra, qualquer coisa assim. Eu não sei o que você falou, que é bem isso. Eu não vou saber falar. Qual será que foi a palavra que eu usei? Eu não sei qual é, mas eu sei o que eu tenho vontade de dizer. É que a emoção nos pega. Isso, você falou, tem coisa que é pra você. É alguma coisa que você tinha falado que te toca do texto. Eu me perdi, mas era dentro disso daí. Tá. Então, de repente, um poema lá eu tô lendo, eu tenho no meu canal, eu tenho dificuldade com emoção, de chorar, isso que eu tenho dificuldade. Mas aquela noite, aquele dia, eu lendo Carlos Drummond e lendo Miguel Torga, que falava sobre mãe, eu comecei a ler as duas primeiras linhas, assim, Marcelo, veio uma emoção tão forte. Peguei a câmera, coloquei e falei, vamos lá de teleprompter. Pum! Aí, aquela catarse e um pouco de lágrima. Ótimo. Outra. Entende? Cara. Então não é assim, eu vou usar uma memória emotiva. Não tem nada a ver com memória emotiva. Tem a ver, o assunto me toca. Naquele dia, eu estava muito sensível e aquele assunto bateu muito forte. Entende? Então está muito mais uma energia interna de cura, de arte, de coisa, do que o trabalho do empregado ator que usa os Stanislavs, a memória emotiva. Não sei. Eu também não tenho isso, esse negócio de memória emotiva. Então, eu vou na hora. Isso, a imaginação te pega e te joga para o que a cena for de melhor dela. Sim, só. Você entra na cena. Essa é a ideia de entrar na cena. E não se comparar com outro tipo de pessoa que tem a emoção dela. A sua emoção é só sua, outro, e acabou. E nós tentamos fazer arte. Eu tenho facilidade para chorar, mas eu não busco. Tipo, aconteceu isso naquele dia, vou tentar reviver essa emoção. Eu não consigo fazer isso. Eu posso falar de coisas na hora e aí a emoção vem. Mas não que eu vou conseguir buscando na memória um fato e eu vou chorar. É estranho, né? Não consigo o Russo escreveu que era assim, né? É que eu acho que é uma coisa mais técnica, né? Didática, para falar a verdade, né? Para pessoa, talvez algumas pessoas não tenham esse feeling de sentir o texto, de sentir o que está acontecendo e ela tenha que puxar. Mas a gente já viu algumas pessoas falando que é até errado você puxar uma emoção interior, que talvez ela não expresse realmente o que está acontecendo. Então, é uma fake news. Tipo isso. Fake news. É tipo isso, né? Você tá, sei lá, na cena lá, você tá chorando pelo pai e você tá lembrando do cachorro seu que morreu. Eu acho que é uma fake news. É uma mentira que você conta pra si mesmo. Que nem a gente fez um exercício no palco. E você lembra desse dia? Bom. Que eu peguei o banco e comecei a bater no banco assim? Eu comecei a falar da avó, eu falei da avó do meu marido. Então eu comecei a falar como se eu fosse um dos filhos, um dos irmãos da minha sogra. E a história deles é tão pesada, e só de lembrar já me emocionei. E eu comecei a bater no banco com a mão e falar como se fosse ele. E a emoção começou a vir, como se ele estivesse lembrando, sabe? A emoção começou a vir de uma forma e eu comecei a chorar. Então, assim, eu não lembrei de nada.
de nada Sabe? fora, aleatório. Aquela emoção veio por causa do assunto que eu estava falando. Eu acho bonito, assim, a gente assiste, assim, quer ver, ó. Eu vi um filme na Netflix, tava o Mickey Rourke antes daquelas cirurgias plásticas. Tá, O Mickey antes de Rourke é um tomar super tanta ator, porrada. né? Bonito ele tava, então, né? Tava bonito. Isso, e o filme era A Promessa. Não é um grande filme do Jack Nicholson. Ele tá bem velho, Jack Nicholson. Tá bem Eu velho. não vi isso. Aí tem Acho que eu já vi, uma mas eu cena de lágrima do Mickey Rourke, que é meio isso. Dá pra ver. Tudo bem, os atores da Globo são muito bons pra chorar, são mesmo. Eles fazem toda a catarse. E acredito que eles têm essa ligação. Mas choram muito fácil. Mas o Mickey Rourke era o seguinte, nós já vimos vários filmes, onde esses esses atores assim, incríveis, atrizes, atores, se emocionam. E como que é a pegada? A pegada é uma briga de faca no escuro. Porque a lágrima da pessoa não é bonita, é horrível. Dá pra ver que a pessoa tem dificuldade e que ela tá se rasgando ali e ela não consegue controlar aquilo. Não, e eu É um negócio caquético, de eu- sair Isso, do nariz, isso. babar. É uma coisa vergonhosa. E isso que é Isso. bonito na Exatamente. emoção. Mas Você vê que eu te garanto que muitas vezes o diretor não deixa a pessoa chegar nesse nível para não distorcer a imagem do de do arregaçar. ator. Entendeu? Sabe Aí que- jogam o cristal japonês pro cara dar aquele chorinho assim, sabe? Bonito. Ah. Não ficar com a cara Isso vai inchada, ficar olho uma vermelho. coisa. É. Mas é que nem beijo, gente. Quando a gente vê beijo de verdade... Ah, mas um beijo... Pra mim, eu sou da opinião que não existe beijo técnico. É beijo. É beijo com língua e beijo sem língua. Aham. Mas assim, quando você vê um beijo apaixonado, com língua e tal, assim, ele é bonito, esteticamente, ele é horroroso. É verdade. Mas quando você vê aquela coisa forte, aquela... Cara, ficou legal, passou a emoção pra mim. Ele pode ser esteticamente feio e assim, meio grosseiro, mas um beijo apaixonado é uma coisa feia. Ele tem que ser gostoso, verdade. ele não tem que ser É. bonito. É, então. É que nem o choro real, ele tem É os que clichês, ser... né? Exatamente. A gente precisa sair um pouco Sexo dessa... também eu acho horrível a cena, a menina montada em cima dele, em pé, sentada assim, ele deitado e ela em cima e fazendo... eu acho um clichê tão horrível. E Clichêzão. usam bastante. Mas você sabe- E se a gente não tomar cuidado, a gente usa também. Você sabe qual que é o Porque problema? não tem muita opção. Exatamente. Visual. O problema é justamente esse. As pessoas, elas tiram a coisa da tela e querem trazer pra vida. Aí você ouve o seu parceiro, a sua parceira, te pedindo pra fazer coisas que ele viu na tela. Cara, na real não é assim. Então, mas gozado assim, você pensar nisso, você não vê as cenas, principalmente desses filmes mais populares, né, os mainstreams, as cenas de sexo, elas são totalmente iguais. Você não vê uma cena de sexo. Não, não precisa ter penetração, mas você não vê aquilo como uma emoção mesmo. Você vê bem assim, né? Parece uma coisa bem ensaiada. Parece Quer que ver? não tem tesão no Não, negócio. Se não me isso, engano, eu isso. posso estar falando um absurdo, mas eu vou ter que falar. Local, filme local. Local. Se não me engano, eu posso estar falando errado, e eu assino embaixo que eu errei. Mas se não me engano, o Estranhas Cotoveladas tem exatamente essa cena igual que a gente vê em todos os filmes Sim, de sexo. tem. Vocês lembram? Tem. Chegou a ver? Não vi. Tem Eu essa vi, cena da eu menina. vi, eu fui assistir no eu já tinha Construída. assistido online e depois assisti. Eu na hora que bati o olho, eu olhei e falei, de novo. Não, Ela e- montada de joelho. Não, De joelho não, sentada eu em sei que o cima pessoal gosta dele do deitado diretor. e fazendo a clássica. E a câmera. E totalmente Olhei- desnecessário. E a luz também não tinha uma luz de... Pelo menos o clichê da luz, no caso, é mais escuro, Sim, uma luz sim. de contra, umas coisas. E não tinha Não, também não isso. tinha. Não chegou a fazer. Não, e foi do nada. A cena acontece do nada. Marcelo, a gente tá falando de dramaturgia, de eu escrever. Aham. Eu escrevo que nem eu atuo. Primeiro, o ator e a escrita é uma coisa só. E segundo, eu escrevo como eu atuo. Como que eu atuo? Como uma pessoa tímida. Eu tento me achar emocionalmente na vida para atuar. Então não tenho memória emotiva e busco sair do teatro, porque o teatro é muito longe, projeção. Teatro é muito arte nesse sentido. Não, eu não quero. Eu quero atuar como uma pessoa tímida.
No teatro fica difícil atuar como tímido. Não, o teatro é extremamente... né? Tem muita expressão corporal e você precisa ganhar volume, né? Aí quando eu escrevo como uma pessoa tímida, eu não escrevo bem, mas eu tento focar a escrita como uma pessoa tímida. Então o quê? Por exemplo, se eu colocar sexo, ele vai ter que ser diferente, de alguma maneira. Por exemplo, eu escrevi uma cena que tinha um revólver. Entrava um revólver. Primeiro, eu não gosto de arma. Tá. A arma vai entrar por baixo da mesa. Ela vai entrar na cena. Aquela arma vai ter que ter um histórico impressionante. Ela foi comprada com dinheiro que era não sei o que foi desviado, morreu, era de uma herança. O cara perde a cabeça, vai lá, pega o dinheiro, ao invés de fazer uma coisa, ele compra uma arma. Um cara que nunca mexeu com arma, comprou uma arma. Entende? Então começa assim, se eu tacar bebida na história, aquela bebida vai ter que mexer com a cena. Então ele vai estar bêbado, ele vai fazer alguma coisa porque ele estava bêbado. Nunca é que nem aquelas séries coreanas, que eles saem e vai o soju, vão tomar o soju depois do expediente de trabalho para comemorar. E só bebe e não acontece nada. Igual novela, que o cara chega em casa com um copão de uísque. Isso, mas não serve para nada. Fica subindo, descendo, ninguém ficou bêbado. Tem um detalhe maravilhoso no soju. Ele tem 51% de álcool, de volume alcoólico. Nunca tomei. Mas cada dosezinha daquela é uma bordoada no organismo. Pô, metade do Aí copo. você olha a cena, tipo, tem 6 garrafinhas assim do lado da pessoa. Um monte. Como que você conseguiu, filho? Você não conseguiu tomar tudo isso, não. Sinto muito. Mas isso é bem coisa de série coreana. Assim como, tipo, o cara não tem nem emprego, mas ele mora num apartamento maravilhoso. Isso. Cara, esse é o que eu estou tentando movimentar agora. Toda a história, como escrever como uma pessoa tímida. Eu já disse, cada elemento desse daí tem que ter uma importância. Esqueci, isso. O meu inimigo, você já comentou também, assim, de fazer a gênese do personagem, que ele tem que ter o signo, tem que ter um monte de coisa. Isso é legal. Mas, pra mim, o que pega é o trabalho. Porque todos esses personagens são tudo vagabundo, não trabalham. Né? Você tem que botar, todo mundo trabalha, a vida é cruel. Então, escrever como uma pessoa tímida é assim, vai pra vida. Então, às vezes, eu vou começar a escrever coisas novas partindo do emprego da pessoa. E não da pessoa, entendeu? Então, eu penso assim, imagine então, a história de um cara que trabalha numa pizzaria, de um cara do motoboy. Do motoboy. Então, e depois eu posso esquecer que ele é motoboy, esconder tudo. Mas eu sei que eu estou escrevendo. Porque se eu escrevesse de mim, eu saberia muita coisa. Agora, escrever do outro, você pega lá um conflito, ele foi oprimido, legal. Mas qual é o trabalho dele? Mas nem mostrou, nem vai... Precisa, não tem jeito, todo mundo trabalha. Entendeu? Ninguém come, o nosso mundo é muito cruel. Então mostra isso. Nosso mundo é um mundo ele não trabalha, ele capitalista. não quer trabalhar, então ele é assumidamente vagabundo. E todo mundo trabalha, e todos os outros personagens têm profissão, ele não tem. Mas tem que ter uma consequência isso. Isso tem uma consequência. Por ele não trabalhar, ele tem que ter uma consequência. Tem que fechar, né? Como é que ele sobrevive? Como é que ele ganha dinheiro? Como é que ele come se ele não trabalha, cara? Então, é isso que eu coloco nos personagens. Uma coisa, por exemplo, você tá falando, cara, que eu brigo muito, cara, com cigarro, cara. Eu brigo muito com cigarro, principalmente para filme, porque fora que o cigarro tem time, né? Você vai consumir, ele vai sendo consumido durante um tempo. Às vezes a cena é longa e você tem que trocar aquela porcaria de cigarro um monte de vezes para manter o time daquilo. A continuidade, né? Isso, pra continuidade. E assim, cara, eu acho às vezes tão clichê o que o pessoal faz. Acendeu o cigarro porque tá depressivo. Pô, cara, inventa outra coisa. Uma amiga tava reescrevendo uma cena que ela ia gravar com um cara, que é um trecho, não lembro, de um escritor americano da década de 50. Então é o casal na cama, aí eles acabam de transar, vira cada um para um lado, aí o cara levanta e acende o cigarro. Só que ela tava fazendo a cena atual. Eu falei, pra quê? Pra que o cigarro? Mas é que é o clássico de todo mundo. Falei, nós estamos aqui em 2020, acho que foi 2022, foi ano passado. Falei, cara, virou do lado, ele pegou o celular e começou a olhar o zap, cara. Entende? Ela falou, nossa, não é verdade? Eu falei, lógico, por que o cara vai levantar e fumar, cara? Isso é uma coisa da década de 40, entendeu? Que você vê naqueles filmes antigos. Pô, você tem que
pensar um pouco mais fora da caixinha, cara. Eu não acho o cigarro uma coisa necessária. Eu tenho um ódio, assim, muito grande sobre cigarro, cara. Né? Porque, bom, como asmático, cara, cigarro pra mim é muito prejudicial. Então eu não gosto de fazer publicidade. E aí eu descobri que na Índia, por exemplo, se o cara aparecer fumando no filme, aparece uma tarja embaixo escrito para não fumarem. Entendeu? No filme, cara, no filme, entendeu? No filme tem que ter uma tarja avisando que fumar é prejudicial à saúde. Então, cara, quer dizer, não é necessário, cara, não é. Você pode ter outra estratégia, é o que você falou, é usar esse outro conhecimento seu para partir para as coisas, não pegar, a menina em cima do cara ali, cavalgando o cara. Porra, cara, todo mundo faz isso, cara. Ontem mesmo eu tava esperando meu filho me chamar para ir buscar ele. Eu não faço, né? Não, tô falando dos filmes. Claro, tô brincando. Aí eu tava vendo o filme, cara, a cena era exatamente essa, a menina em cima do cara. Eu falei, cara, putz, cara, muito idiota. Então, mas ele não aceitaria essa conversa, ele também não vai escutar esse áudio, eu sei que não vai. Eu mandei o meu roteiro Digital Planner para ele, também não leu. Para quem? Pro Volpato. Ah, pro Volpato. E ele também não repensaria o trabalho dele, porque a gente erra, tá em construção o tempo todo, né? Uhum. É muito ruim falar, por exemplo, de uma dificuldade do trabalho do outro. Tipo assim, seu trabalho pediu uma crítica, tem uma fragilidade em tal ponto. Sim. Então a gente tenta ser honesto, mas sempre positivo, porque a gente vai trabalhar junto. E tem o trabalho autoral, esse é meu, e o autoral do outro, é do outro. Os erros e os acertos são intransferíveis. Mas sempre não é autoral? Você não acha que sempre é autoral, cara? Eu acho que é autoral. Então a nossa crítica tem que também pensar assim, eu faria diferente. Logo eu não posso falar nada, porque ele é outra pessoa, é autoral, ele sabe disso. É como se falasse assim, vou falar tal coisa para ele, mas ele sabe. A minha ele pergunta, gosta. Será que ele sabe? Então, isso. Ou é só um no costume? Caso do Estranhas Cotoveladas, eu estou falando dos meus próprios erros. Uhum. Tem alguns erros meus que hoje eu penso na escrita por objeto. Por exemplo, minha professora de hidroginástica, Andréia, ela contou uma história que ela esqueceu a chave da casa em cima do carro. O carro quebrou, foi pro mecânico. Nossa. Entendeu? Então o carro saiu, ela colocou em cima. Deve ter caído no meio da viagem. Ela foi trabalhar, aí quebrou o carro, foi no mecânico. Ela chegou em casa, foi uma coisa assim. Eu sei que a chave ficou enroscada na antena, no negócio assim. Ela correu por cima e ficou. Aí eu pensei, nossa, dá um curta super legal. De romance, ela separou do ex-namorado, entendeu? E ela sempre falando com ele, discutindo. No final ele dá a dica, alguma coisa assim, resumindo. Uhum. Tá, não, entendi. Que tem a ver com a chave. Eu criei um roteirozinho. O que eu quero dizer é que é possível roteirizar com um objeto. Então uma arma, uma bebida, um cigarro. Cara, entendeu? Eu acho que o objeto é muito importante. Ele não ficar gratuito. Sim, é muito Agora, importante. eu posso não ter esse pensamento e errar, e cair no clichê e não saber que errei porque eu tô... O cigarro, né? Eu fiz a cena, você falou com o Talamonte. Pra mim, o Talamonte queria tirar o cigarro. Aí eu falei, eu queria muito, porque a gente se apega, né? Eu ensaiei muito. E eu tenho um complexo porque eu não fumo. Uma vez o Domingos falou assim no In Memória. Ele assistiu, ele acha que é a minha melhor atuação. Tá. Eu falei, mas Domingos, eu não falo nada. Eu falo, a melhor atuação tem que falar. Realmente, o In Memória, ele tem uma fotografia linda. Linda mesmo. O Paulo Furtado fez uma foto, uma sequência. Eu construí os adereços. Tem uma mini animação, é um calendário que vira, de autorretrato. E eu tô fazendo um soldado com um capacete da Primeira Guerra mesmo. Eu construí o uniforme, e é o que eu falei, eu tinha um feedback de ter sido 1 ano treinado lá usando fuzil. Tá. Então no Três Pedras, eu levanto com o fuzil, eu não sabia mexer com a arma do TG, porque o nosso era o FAL, né? O FAL engatilhava, é o FAL. No TG é uma arma mais antiga, engatilha que nem do cangaço lá. É um negócio muito louco. Eu não sabia, eles falaram, o cara foi de tu aí do exército e não sabe. Eu falei, nosso ornamento era outro, né? É o melhor.
Né? Não querendo, Só assim, que... né, diminuir, mas nosso armamento era um pouquinho mais moderno. Pois é. Só que é o seguinte, no Exército, a gente tirava serviço de guarda direto. Eu fiquei na terceira baixa. Era um dia sim, um dia não. Que a gente dava com aquele pedaço de pau com a ponta de ferro, de pendurar no ombro. A gente sabia pôr. E a gente copiava a maneira. Tinha assim uma tradição do Pelopes lá. Em Tu tinha lá o Pelopes. Pelopes é um pelotão especial. Ah, tá. E eu queria ser do Pelopes. Eu tinha índice de aptidão física para ser do Pelopes. E era estúpido, só que sempre baixinho, não era o perfil do soldado do Pelopes. Mas a gente tinha isso, eu comia inseto, uma vez uma abelha, me deram uma abelha para comer, e um amigo falou, tirou o ferrão, falou, Maciel, a gente estava sentado esperando para entrar na guarda, né, que tinha troca de guarda. Aí eu comi a abelha e ela me picou, ela tava com o ferrão ainda na boca, ficou uma salsicha assim, né? Meu lábio era uma salsicha. Aí o tenente chegou e perguntou o que foi. Daí eu falei, fui comer uma abelha. Eu comia formiga, comia essas manias. Resumindo, na hora que foi fazer o Três Pedras, tem uma cena minha que o Domingos gosta bastante, ele me dirigiu, só que ele tava dentro da cena. Sei, e ele jogou pra eu fazer aquela cena. Você me mandou a cena pra eu ver. Isso. Então, eu apareço 2 ou 3 movimentos assim, e daí tem a minha cena com a fala, de improviso. O jeito que eu tô segurando o fuzil nas costas e puxo ele aqui de trás, então é presa a bandoleira aqui, ó, era uma empunhadura que os caras do Pelopes usavam, entendeu? Tá. Então, por que eu tô dizendo isso, né? Agora o déficit vai pegar. Eita, nós. Desisto, não quero mais falar. Nossa, eu vivo passando por isso. Não quero mais falar. Às vezes a gente tá na aula, começo a falar alguma coisa, eu falo assim, então eu não sei por que eu comecei a falar isso. E não sei onde eu vou chegar. Eu sei, eu cortei então alguma coisa muito interessante que você tava falando, Marcelo. Não, a gente tava falando sobre o clichê. A gente tava falando sobre os clichês. Eu falei sobre o negócio do cigarro. E aí a gente tava falando sobre o cigarro era muito importante para mim. Isso. E o Domingos no In Memoriam, o Paulo me dirigiu e ele pediu para eu fumar de um jeito antigo. Na época eu não tinha muita cultura de empunhadura, de como segurar. Hoje está amplamente divulgado no cinema. Você vê o Leonardo DiCaprio naquele Era Uma Vez Hollywood? Eu não sei, eu não assisti esse filme ainda. Ele fuma no final, ele faz o cowboy fumando. Assim, né? Segura assim. É impressionante, é muito legal. Realmente é um negócio de modelo mesmo, de pose, de jeito de fumar. Muito legal. Muito viril, cowboy, assim. Muito legal o jeito, a mão, tudo. É tentador, para o mímico é muito tentador. Eu fumei no In Memória, do jeito que o Paulo falou, segura assim. Legal, eu não fumei do jeito que uma pessoa fuma. E era um cigarro marrom, diferente, para parecer de época. Aí o Domingos na época era muito jovem também e o Domingos fumava. Aí ele falou assim, não sabe fumar. Não, mas Aí toda vez que eu tomava um porre, que tava com os amigos do teatro, que eu falei, o teatro é um gueto, é muito interessante, eu tava bêbado, eu fumava. Fumava para aprender, porque eu sabia que... Aí eu fiz peças, mas era isso, eu preciso aprender. Então foi meio isso, Marcelo. Eu concordo plenamente que é um clichê. O Talamonte queria desistir do cigarro. Ele falou, não, você entrou, apagou ele, na cena não precisa. Aí eu vi O Desconhecido na Netflix, que é um filme, chama O Desconhecido. E é um ator australiano muito bom. Tá assim, hiperrealista, é muito magro. Uma barba horrível, e a voz dele. Aí eu comecei a encanar nessas coisas, e daí eu queria fumaça da voz, cara, grave, bem sujo, sabe? Suja a voz, suja. Eu precisava disso, sabe? Não, e assim, ali também você precisava ser totalmente mau caráter, porque venhamos e convenhamos, o cara que tava contracenando com você te dobrava no meio, né? Nossa. O meu afilhado. Ele é enorme. Seu afilhado? Ele é enorme, cara. Ele fazia o Kaique. Então, nossa, enorme, o cara é enorme. Eu falei, cara, o que ele tá comendo esse baixinho? Nossa. Meu enorme, um atleta. De
boxe, não sei. É um monstro, o menino. Ele na câmera fica super bem, parece um ator americano do Black Mirror, assim. Ele é um dos pontos altos, né, o menino ali. Sim. Ele tem uma voz educadíssima, assim. Terminou, cara, ele foi me ajudar a lavar a cabeça, pra você ver. Eu esqueço que eu sou velho. Sangue. Porque ele bateu na minha cabeça. Aí ele foi me ajudar com a maior gentileza do mundo. Você vê como super gente boa mesmo. Eu vejo a geração jovem dessa época pisando na bola. Não dialogam com pessoas mais velhas, não reconhecem o histórico, o artista, nem o talento, nada. Agora, eu vejo o Talamonte, super jovem, esse menino também, né? De uma educação, de uma fineza, de um reconhecimento, Porque ele foi me ajudar a lavar a cabeça, porque tava o sangue na cabeça assim, ele abriu o chuveiro, pôs shampoo na minha cabeça assim. E o sangue é um negócio grudento, né? O sangue... Dependendo do sangue, bem grudento. Mas você lembrou bem. Foi isso, né? Você precisava, cara. Tem algumas situações que é necessário. Que, assim, e o diretor tem que computar isso, né? Entender que o artista que tá aí do lado... Mas tem isso também, cara. Tem esse negócio, você também tem que dividir com o ator, cara. Porque é ele que tá vivendo o personagem. Às vezes você pode estar com uma ideia na cabeça e o ator ter outra e talvez seja até mais interessante do que você tem. Talvez você saia do clichê quando você ouve o ator. Porque, o clichê, às vezes, em algumas cenas, é o mais fácil de se fazer. O clichê é aquilo que já foi criado, e aí você replica, né? Isso, Você gostou, todo mundo gostou, e você sabe que aquilo funciona bem, e você acaba replicando e não testa outras coisas. Então, e às vezes o ator vem com uma ideia mais fresca, com uma ideia diferente, igual você falou, entende? A trabalhar em cima da timidez, cara. Isso é legal. Aquele dia lá que a gente gravou o curta, cara, eu só expliquei pra vocês o que eram os personagens. Muito bom. Entende? Eu queria que a Verônica saísse um pouco mais pra fora. Pra você já conhecia bem ela, a atuação, você sabia onde. Ela é bem tímida, então assim, é bem fechadinha e tal. Eu gosto dessa sua ideia de trabalhar com a timidez, porque assim, é o que o Marcelo falou. E vou falar mais uma coisa. A gente precisa parar, na verdade, de ver a timidez como um problema. Não, a timidez ela pode ser uma ferramenta como qualquer outra emoção. Sim. A gente às vezes vai pra cena e você precisa estar com raiva. Você precisa estar irritado. Porque a cena pede. Então, às vezes, a sua timidez ela também pode trabalhar a favor do personagem, a favor da atuação e tal. E a gente pode usar ela como ferramenta. E não só tentar acabar com ela, porque a gente parece que tá sempre buscando acabar com a timidez, né? A negação, né? E talvez uma atuação pela afirmação, não pela negação. Eu vou afirmar os meus erros, vou afirmar. Tem muitos bons atores que são extremamente tímidos. Eu percebi que ultimamente eu ando tendo um feeling muito bom para perceber traços nas pessoas. E eu, observando o Tony Ramos numa entrevista, eu falei, Tony Ramos é extremamente tímido, gente. Ele é muito tímido. Olha só que interessante. E a gente não percebe isso na atuação dele. Então, será que a timidez também não ajuda, por exemplo, principalmente no teatro, a você não cair no exagero extremo? Talvez. Tipo, igual você falou, chegar com raiva. Mas como você tem aquela timidez, você não vai chegar com aquela explosão gigantesca. Talvez vai você tentar fazer mais verdadeiro. Vai ficar mais verdadeiro porque você não... Porque claro. Não, seria ruim acertar de primeira. Vamos medir. Vamos medir. É bem isso. Eu acho que ajuda pra caramba nesse sentido. Talvez seja uma das coisas que esses atores bons tenham. Entendeu? Talvez sejam tímidos mesmo. Alguns, né, pelo menos. Não é todos. A Fernanda fala que também ela fica nervosa antes de entrar. Fernanda Montenegro, né? Fica nervosa antes de entrar em cena. Tudo é sempre assim. Ela fala que sempre é como a primeira vez, né? Não tem esse negócio de, acostumei. Não existe isso. Eu acho que eu concordo. Eu concordo porque quando eu vou cantar em algum lugar, eu sempre fico nervosa antes. E isso é natural. Apresentação porque a gente no tio, exatamente, porque a gente tá esperando uma reciprocidade da plateia. No teatro é assim, no palco é assim, né, para cantar. Então você fica nervoso mais como o público vai recepcionar o seu trabalho do que com a sua atuação em si, né? Bom, eu
faço essa leitura, né? Eu tentava, uma vez eu dei réplica na Unicamp lá para Michele, isso é muito antigo. Eu dei réplica 2 anos na EAD, depois eu prestei a EAD, não entrava nem a pau. Eu cheguei à conclusão, eu sou ator tímido, eu não sou o modelo do ator de escola, essas coisas. Por quê? Porque se o Marco Pinheiro me colocou no teatro, porque ele me enganou bem, o Marco Pinheiro colocou muito tímido no teatro, é um dom de diretor, e ele sempre foi muito culto, ele me apresentou o Fernando Pessoa, assim. Eu não conhecia o Fernando Pessoa. Hoje, como professor de educação artística, eu penso assim, nós temos que falar para os jovens trechos de Fernando Pessoa. Tem que falar, porque Fernando Pessoa é maravilhoso e é iniciador da poesia. Porque a poesia aparentemente é muito chata, não pega emoção, um negócio rimado, fora de época. Sim. Fernando Pessoa é um filósofo, é um negócio maravilhoso. É o Raul Seixas da poesia, o Fernando Pessoa. E o Marco Pinheiro fez isso comigo. Quem mais que eu falei dessa época? Esqueci. Você estava falando de... Você fez as réplicas. Isso, eu dei as réplicas. E a dei e sempre ficava dúvida. Por que eu nunca passava? Depois outras pessoas maravilhosas aqui, que o Kim dirigiu, a Rosa, na época, eu nunca vi. O Kim, ele era um diretor-ator. A formação dele de ator. Então ele montava a atuação do ator. Esse método é um método meio arriscado e não é muito usado. E é até criticado. O Kim falava, eu dirijo do jeito que me dirigiam, eu nunca fiz um curso de direção. Ele era ator formado pela EAD, o Kim. E o que acontece? Na verdade, eu fiquei muito tempo, e eu sou um cara assim, quase tábula rasa, porque tinha um jargão assim, fulano não aceita direção. Para mim não tinha nada mais vergonhoso do que discutir com o diretor. Discutir com o fotógrafo. Por que você não faz assim, dá palpite? Você não faz o seu trabalho? Fica dando palpite um do outro. Então tinha um métier. Quando a gente apresentava o teatro, a gente sentava na beirada do palco, os jurados eram os pica-pau ignorantes que veio, concorrente da gente que perdeu nas outras peças da gente e vinha se vingar. Aí os jurados iam lá com aquela baita pose, você sentava assim, você sabe que você fez um baita de um trabalho, que você está já num nível de estrada já. Não dá para falar de projeção de voz, de morrer no final da frase, falar de costa, coisas assim. Né? Essas coisas você não faz. Né? Tá com ritmo a montagem, você sabe. Você sabe o que você fez. Aí vem aqueles pica-pau lá, senta lá e começa a falar. Ah, não deu para escutar, estava muito baixo. E essas bobagens, né? De cagar a regra, né? É bem... como se você estivesse no meio de uma aula, né? Isso. Não uma apresentação. Esqueci de novo. Você me salvou da outra, hein? Você estava falando justamente disso. Você estava na apresentação e veio esse pessoal falar. Você falou dos políticos que antigamente... do Kim. Isso. Cara, eu não sei se uns 5 anos fazendo teatro, eu era assim, na minha cabeça eu era o primeiro ator do Kim. Na minha cabeça. Ai, que delícia! É verdade. Eu fiz uns butô lá de vitrine dirigida pelo Kim. E no Mágico de Oz eu fazia o butô. Eu tive uns problemas psiquiátricos na época, com uma primeira namorada assim, e eu não aguentei o baque ali mal começou, separou. E eu lembro aquele vídeo do Pink Floyd, que é o filme, Pink Floyd, o filme. Sei. Que o cara raspa a sobrancelha. Putz, eu não Tem uma cena que o cara raspa a sobrancelha. Tempo, cara. E isso aí é anos 90. Isso é 94. Deve ser Eu tinha 24 anos. E eu não aguentei o baque da separação, do negócio assim. Aí eu entrei no quarto, peguei essas manias de teatro e eu tinha visto o João Roberto Souza que dançava butô, vim para Botucatu, ele raspa o corpo inteiro, sobrancelha, tudo. E eu dançava break, tem uma relação de ondinha, sabe? Do câmera lenta também eu fazia, fiz muito Kung Fu na infância, os Tai Chi. Resumindo, corporalmente o butô encaixava em mim perfeitamente. Faltava o emocional. Eu vi o João Roberto Souza, eu fui com ela na época, sentamos, assistimos. Aí eu fui para casa e aí eu surtei na madrugada, eu peguei o pré-sobar, fui lá pro banheiro e falei, não vou mais sair de casa. Não quero falar com mais ninguém. Aí peguei o pré-sobar e tirei a sobrancelha.
Aí no dia seguinte era o ensaio, o teste do Mágico de Oz, que o Kim estava montando no IECA, ensaiava, e era uma ideia de uma companhia profissional, né, Marcelo? Era o sonho da gente. O Kim trouxe tudo isso, até um sonho de comunidade, de viver de teatro. Isso era muito novo naquela época. Então, se o Jaime Sanches, o Marco Pinheiro faziam o teatro amador de qualidade, muito bom, o Kim trazia um up. Ele ficou 30 anos em São Paulo, trabalhou como ator, e daí, quando ele dirigia a gente, ele dirigia como se fosse uma partitura de música. Então ele dava a entonação pra gente, ele trabalha, e isso era uma aula. Então eu tive essa coisa do audiolivro, foi a segunda. A primeira foi ser dirigido pelo Kim. Resumindo, eu não vou sair de casa. Minha mãe chamou a vizinha que era psicóloga, que o namorado fazia teatro com a gente, né? E ela entrou no quarto e eu tava lá trancado, careca, sem sobrancelha, e não queria sair de casa. Você raspou o cabelo também? Raspei o cabelo também. Tá. Raspei tudo, né? E daí eu não queria sair. Daí ela falou, vamos fazer o seguinte, você vai no ensaio do teatro, você vai sair, você vai reconquistar ela. E outra, os caras estudando em faculdade estão careca, você mete um bonezinho na cabeça. E eu falei, e a sobrancelha? Aí eu tinha uma touca assim de russo, assim, sabe? Eu comprava, colecionava no brechó. Então, às vezes eu achava uma touca desses. Eu vi num filme. Vi uma touca igual. É uma estrelinha vermelha aqui? Não, mas é tipo essa mesmo. Tipo essa. É uma marrom escura com pelo de coelho, castanho assim por dentro. De couro, assim. Resumindo, ela falou assim, você vai falar, você vai sair, você vai reconquistar. Você gosta dela? Gosto. Então, você vai reconquistar. É? Tá. Aí ela falou assim, você vai colocar um bonezinho, vai nas festas e vai fingir. Você vai fingir, vai atuar que você tá bem. Tá super feliz, você não se preocupa com ela nem nada. Você vai fazer isso. Aguenta, você vai fazer. Essa psicóloga, adorei ela. Aí eu falei, legal, tá bom. Vai atuar. Agora à noite tem um ensaio do teatro que vai fazer o teste pros personagens. Você vai. Mas o que eu vou falar da sobrancelha? Você abriu o fogão, tava no forno, explodiu só aquele barulho, caiu sua sobrancelha. Queimou, aí você tirou o resto. Tá bom. Aí eu obedeci. Cheguei lá, o Cacifo, que era médico, né, que fazia teatro com o Kim, depois fez EAD, foi. Daqui, na época, só foi o Cacifo, né, o Milton Morales e o filho do Kim, o Ricardo, que entrou, né. Resumindo, eu cheguei lá e contei essa mentira, né, falei que... Mas cheguei bem, fingindo que tava, né. E daí o Kim falou, vamos fazer um teste para fazer o furacão de expressão corporal. Daí a irmã da Bruninha, a Juliana, estava fazendo, o pessoal estava fazendo. Eu já tinha visto o Butô, aí colocou uma música do Quinteto Armorial, né, o Antônio Nóbrega, eram umas rabecas, umas coisas assim, que é o furacão. Aí deitei no chão, aqueles exercicinhos da sementinha que vai nascer. Aí nasceu uma expressão corporal, uma emoção tão forte, eu comecei a levantar em câmera lenta o negócio, tudo daquela carga. E eu senti, se eu não me movimentasse, e eu já fazia em casa uns movimentos, porque eu sentia tanta falta de ar, emocional, que eu não conseguia respirar. Ansiedade. Aí eu tinha que, tipo, espreguiçar em câmera lenta, assim, e nesse exercício, eles falaram, o papel é seu, você vai fazer. Aí eu fiz o furacão. Quando eu dançava fazendo o furacão, o Roberto Cordovani vinha e tinha o Marcos Versa, que era o coreógrafo. Também ajudou na coreografia, da entrada. Música que o Kim colocou, impressionante a música. A luz impressionante, cenário impressionante. Eu raspado inteiro, estava sem sobrancelha, né? Depois eu maquiava a sobrancelha. As pessoas choravam de ver a cena da dança Butô, que era o furacão, que levava a miniatura da casinha, da Dorothy lá. Que é Dorothy, mas já chamava de Dorothy, porque era brasileira. Aí eu fiz mais 2 vitrines nessa coisa em câmera, dirigido pelo Kim. Então o Kim foi uma aula, mas eu me libertei depois, entendeu? Eu precisei, tipo assim, nada de um diretor montar o ritmo da fala. Eu falei, não. E eu não queria mais aquela coisa de impostar, de ter uma obrigação de encher. Eu falei, não,
Aí voltou o tímido, eu falei, não, agora vamos trabalhar com a timidez, chega de ficar lutando contra ela, tentando. Falei, não, vamos assumir, vamos tremer na frente da cena. Quando eu tô fumando lá no Talamonte, eu vejo no vídeo minha mão dá umas tremidinhas. O meu irmão tremia muito, o meu irmão que eu perdi ele agora, né, há 2 anos. Ele tremia muito, emocional. É uma educação paterna muito forte em casa, assim, muito exigente. Então a gente tem um excesso de... tremor. E essa timidez, todas essas questões, né? Então a timidez não é gratuita, né? Não nada, nada na gente é gratuito. Contexto, né? E assim, eu acho que é legal não disfarçar mesmo, cara. Não adianta você ficar disfarçando. Senão você vive um personagem, né? No fim das contas, você não vive a sua vida, você vive a vida de um personagem. Você está disfarçando, você está escondendo isso, está escondendo aquilo. Não é você. Você está guardado, no fim das contas. Então eu acho que tem que sair para fora mesmo. Eu acho que é assim que funciona. Eu concordo. Eu acho que é assim, a gente precisa usar as coisas que a gente tem, as nossas características a nosso favor. E esconder essas coisas é como o Marcelo falou. Você acaba vivendo um personagem, né? Então... E outra coisa também, a gente acaba caindo naquela questão assim de ser todo mundo igual. É o clichê. Né? É onde nasce o clichê. Mas assim, sabe? Vai pro teatro, você sai de lá extrovertido, você sai de lá falando que nem não sei o quê, sai de lá aprender um monte de coisa. Sim. E aí fica todo mundo igual. Então quer dizer que todo mundo que sai do teatro é igual. Não, gente, não é assim. Você continua mesmo. A gente precisa entender que nós temos a nossa personalidade, que somos diferentes um do outro e que isso enriquece a nossa arte. É justamente isso que enriquece a nossa arte. A diferença. São as diferenças. São as diferenças. Senão é tudo igual. Essa é a verdade. Exatamente. Seria tudo igual. Você imagina se todo mundo fosse Regina Duarte e tivesse que usar ponto no ouvido e ficar assim com a cabeça caída de lado falando pra toda a cena que ela visse. Todo ator e atriz ia ser igual. Meu Deus, que coisa chata. Não. E agora, né, fazendo o curso, cara, que você percebe o que é atuar, né, cara? Porque eu não tinha ideia do que era atuar, entende? Essa coisa de entrar o corpo junto com a voz e tudo, cara, é muito, assim, chocante. Aí você vê, por exemplo, problemas que eu vejo agora com o pessoal que está começando. Eles não têm essa noção, então eles se perdem, principalmente para vídeo, que o pessoal acha que é só falar. Né? A expressão no rosto, mas não, o corpo também tem que estar trabalhando junto, mesmo sendo vídeo. Então é um dos problemas que eu tive bastante com o pessoal no começo, que acho que sem conhecer isso, cara, é difícil, e eu acho que dependendo da idade da pessoa, ela também não aprende, ela não percebe. Ela tem dificuldade de entender o que você está pedindo e de reproduzir isso. Porque ela também não tem know-how para fazer, talvez. Falta experiência? Eu acredito que sim. Sentir, né? Aquele negócio que a Ana fala de tem que atravessar você. Sim. Então, talvez a pessoa não tenha tido experiência com determinadas emoções e aí ela não consegue deixar essa emoção atravessar ela. Defender o Stanislavski agora. A memória emotiva é para isso, né? Que está escrito no capítulo para isso. Exatamente. A menina é muito jovem, vai representar uma experiência de sexo, uma coisa que ela nunca teve. Aí ele fala qual que é a emoção, por exemplo, chupando um sorvete num dia de calor, de um prazer. É isso que você vai sentir. Aí entra um coringa de emoção. Exatamente. É um fake news. É o que a gente falou, é um fake news. Mas percebeu que já de cara já se assume que é um fake news, que é tipo para tapar buraco. Mas aí tem uma coisa. Uma gambiarra do diretor. Você pode não ter vivido aquela situação, mas talvez você já leu e já viu tantos trabalhos que você consegue pelo menos uma mínima reprodução. Eu não preciso ser mãe para saber que um parto dói pra caralho. Nem me diga. Então, e quando eu vejo uma cena de parto, assim, que me atravessa, como a Ana diz, que aquilo me emociona, eu falo, nossa, gente, essa pessoa fez uma cena de parto de verdade, porque deu pra ver que doeu.
Porque um parto, gente, não é bolinho. Eu ouvi um parto há uma semana atrás e eu não sabia que era um parto. Eu passei tão mal, eu vomitei, caguei, tudo. Porque eu tava com a minha mãe no pronto-socorro, das 10, ela caiu, desmaiou, bateu a cabeça, foi uma sangueira. Nossa, e eu fiquei com ela lá, das 10 da noite até as 4h30. Nossa. Aí entrou uma mulher para dar a luz. Não tem nada a ver com filme, nem com nada. Não. Ela falava textos e textos. Ela falava, socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, alguém, não aguento mais, eu vou morrer, socorro. E chutava as coisas e tudo. O hospital inteiro, o pronto-socorro escutava. A gente não sabia. Eu tava já com o estômago ruim por causa da minha mãe, que tava vomitando também. No final... E aí você começa a sentir aquela energia que tá vindo dela. Cara, E agora eu entendi o que é uma dor do parto natural. Não, igual Desculpa. o negócio de ressuscitar a pessoa, né? Que é aquela massagem cardíaca, cara. O filme não chega nem perto da realidade, cara. Eu vi isso quando eu Você chegou? Cheguei a ver, meu avô, né? Quando ele teve um infarto em casa, foi pro hospital e no hospital ele teve de novo. E aí eu tava do lado dele quando ele infartou. E aí entrou a equipe de emergência, cara. Aí você vê, não é à toa que às vezes o cara fala, ó, quebrou costela. Porque a massagem cardíaca é tão violenta que pode quebrar a costela. Sim, porque você imagina, tem uma caixa torácica aqui. E você tem que fazer o coração voltar a bombear. O que você tem que O empurrar? que você tem que empurrar? Você tem que empurrar os ossos que estão aqui para fazer o negócio voltar a funcionar. Então, o negócio tem que ser meio agressivo, violento. Aí mostra no filme A força tem que chegar nele. Eu só fazendo devagarzinho. Você tá modelando. Não, putz, o sexo de novo agora. Os clichês. Os clichês, É cara. claro que assim, fora, né? no caso do parto, existem para tudo, né, na verdade. Existem situações, pessoas e pessoas. Por exemplo, a minha mãe teve 3 partos diferentes. O primeiro foi em casa, o segundo foi no hospital e o terceiro foi uma cesárea, que foi o meu. Ela falou que dos 3, ela prefere o parto normal em casa. Ok, a minha sogra teve um parto normal no hospital e ela falou, eu não teria jamais outro filho. De tanto que ela sofreu. Então, assim, a dor, ela é diferente de pessoa para pessoa. Mas, assim, um parto, gente, não é gostoso. Olha, eu vou te falar, tem... Cara, você já viu uma galinha botando um ovo? Não, É um negócio pavoroso. Não. Você olha, você fala assim, cara... Tem uma galinha da minha mãe que ela bota um ovo que parece um ovo de pata. Minha mãe falou que ouve uma galinha gritando de vez em quando. É ela, cara! A cloaca dela deve arregaçar. É um negócio pavoroso. Tem uma amiga da minha irmã, cara, quando a gente ainda morava em Santos, que ela ficou grávida cedo, tudo. Mas o parto dela era tipo Macunaíma, ela andando quase que a criança cai no chão. Eu tenho uma prima também que ela assim, praticamente cuspiu o doeu? Não. Senti nem nada. senti. Nem sentiu. Simplesmente saiu a criança, assim, e aí saiu correndo com a pessoa. Já ouvi histórias também da pessoa foi no banheiro fazer xixi e o neném começou a sair. Tem histórias assim, né? Tem histórias, mas aquilo que eles mostram é bem clichê, é bem isso que a gente tá falando, é os clichês, né? O problema, que como a gente já disse, o problema é trazer o clichê pra vida real. Trazer lá o sexo que você assiste no filme pornô, querer que a sua parceira faça aquelas coisas, então, tipo... Tá tudo, não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. É verdade. Complicado mesmo a patologia. Eu penso assim, eu falei de escrita, de escrever pensando no ator, e quando pensar no ator, pensar no tímido, que é. Então, uma escrita de timidez, do tímido. Qual seria a escrita do tímido? Não uma escrita tímida, uma escrita do tímido. E a atuação ligado ao roteiro, sempre ligado. Mas, aí eu digo algumas coisas que eu acho que pode ser um erro meu, de escrita. Mas ainda não acho que é um erro, porque eu ainda não... Ele não chegou na maturidade, entendeu? Ele tem um processo. Tá, mas isso é uma coisa que o erro todo é assim, mundo tem. Eu né? escrevo a partir do clichê dos filmes que eu assisti. Tá. E daí eu tento achar uma originalidade no frigir dos ovos, no andar da carruagem. Então, eu lembro lá a cena do Estranho do Ninho, o Jack Nicholson
tem uma cena dele assim, que é a capa do livro. Eu gravei também O Estranho no Ninho, do audiolivro. Ele tá com a mão assim na grade, eu acho que é anos 70, não é nem 80, eu acho que é O Estranho no Ninho. Ele tá com a mão naqueles alambrados antigos assim. Não tem mais os iglus lá, trocaram, né? Não é mais essa aí. Não é mais. Em X, assim. Não lembro agora. Aí eu sei que tá o Jack Nicholson com as mãos assim na grade, olhando assim com uma touquinha. Ele é um presidiário que está internado no hospital psiquiátrico. Então eu não sei se a roupa dele é de presidiário ou se é de um paciente do hospital psiquiátrico. Isso ficou na minha cabeça. Então, quando eu escrevi meu roteiro Digital Planet, eu pus o meu personagem lá, olhando a filha dele na escola infantil, na creche, e ela tá triste. Então é aquela cena clichê de filme a professora preocupada com a menina que está sozinha, a aluninha da creche, está sentada no banco lá, de cabeça baixa. Aí a professora vem conversar. E isso está sendo visto pelo pai, que separou da mãe e que está numa situação meio de mendigo. Acho que você me deu esse texto para ler. Isso, eu lembro no comecinho. Sim, no começo. Eu te mandei para você dar uma olhada, isso. Depois eu continuei, né? Cheguei no final dele já. E essa cena, para mim, eu parti de um clichê. E daí eu vivenciei os filmes dos anos 80 que eu assisti, que eram os dramas coreanos da época. Porque os anos 80, nossa, os filmes são muito em cima do ator, não tem efeito especial praticamente nenhum, porque não tem mesmo. Não tem. Não tinha verba também, né? Quando era bem tosco. Então ficou essas coisas. Eu escrevo pensando no clichê. Me vem, tipo assim, para mim o cinema é uma imagem que eu assisti nos filmes quando a vida passou. Eu fui vendo diferente de um filme, uma fotografia bonita. Eu tô dizendo, era uma cena que foi resumida numa fotografia que guardou na cabeça. Porque um Tarkovsky, por exemplo, você vê uma fotografia linda, mas eu não consigo fazer dramaturgia lembrando de uma cena do Tarkovsky. Não me vem nada. Aquilo para mim é Salvador Dalí. É um negócio parado. É um lugar para você fazer oferendas. É um lugar mágico. Agora, os filminhos do Jack Nicholson antigo, essas coisas que tem lá uma pegadinha dramática, meio, né, de melodrama, aí eu falo, e eu tento puxar pro melodrama, né, pro drama. E você consegue identificar, assim, você falou da escrita do tímido, né? Que a partir da timidez, você consegue identificar quando um diretor, um escritor, ele tem essa timidez? Você consegue identificar essa característica na obra dele? Por exemplo, para mim o Tarantino ele tem um quezinho de psicopata. Sim. E eu consigo identificar isso nas obras dele. O Bukowski, aquele machismo antigo, todo, né? Careca, gordo, como que era o nome dele mesmo? O Hitchcock. Esse também é outro. A gente consegue perceber ali que tem um traço de psicopatia. Você consegue? O Tarantino eu vejo ele como um molecão que não cresceu e continua fazendo os filmes trash que ele fazia com Robert Rodrigues. É bem isso, só que agora eu tenho dinheiro, eu contrato atores melhores e o roteiro fica mais desenvolvido, mas é só porradaria. Eu também acho. Não sei. Mas você vê isso? Você consegue ver? Você consegue identificar isso no trabalho? A experiência do audiolivro fez eu me concentrar na leitura e entender. Aí, os meus audiolivros, eu me emociono neles. Isso atrapalha. Atrapalha. Mas eu não tô nem aí. Porque, como eu falei, o negócio é meu, é isso, acabou. A vida é minha, eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou ficar para trás, isso não vai se dar bem na vida, eu vou me ferrar, tá bom. É isso, eu quero, é isso. Então, eu li, por exemplo, gravando com a Canon, aí eu não pus não tapei a lente. Ela ficou um pouco mais longe, no mesmo lugar, e eu gravei meu rosto lendo o Ratos e Homens inteiro, do John Steinbeck. É curto o livro, tem umas 80, 100 páginas. Rapidinho. Umas 2 horas de leitura ali. Aí li o John Steinbeck. E a história é linda, o Steinbeck é pavoroso no sentido ele tem símbolos, então, é isso. Eu não vou conseguir responder de imediato. Mas é assim,
Existia o leitor de Paulo Coelho com 20 anos que lia o Fernão Capelo Gaivota. Eu ia só até aí, e quadrinho. Tá. E era mais ligado no desenho, porque muitos dos quadrinhos eram em inglês. Eu não leio em inglês. Muito visual. É. E daí tem esse cara de teatro que fez teatro e lia Bertolt Brecht lá, lia Shakespeare, lia tudo, e dramaturgia, e via os filmes e arte. Aí fica velho, aí vou fazer quadrinho, precisa fazer roteiro, faço pelo desenho. Não, vou escrever o roteiro. Já tinha escrito peça de teatro. Então os diálogos do teatro para cair na ideia da câmera, da sequência, muda a locação. Escrito de cinema é diferente. O teatro é muito bom para diálogo, mas o cinema acontece diferente. Não, ele é visual. Mostre mais e fale menos. Isso. E eu esqueci de novo. Você tava falando do... Peraí. Eu enfiar o pé na jaca, é meu. Isso. Você tava falando justamente disso. Para explicar a timidez no texto que você falou. Isso, que você falou de visualizar, se conseguia ver. Se você então, ver. Primeiro, vai do nível, John Steinbeck, Ratos e Homens, do nível de leitura que você tem. Minha mãe lê livros de 900 páginas, assim eu vou trazendo para ela, da biblioteca. Depende do nível. Então, o ator, ele tem um nível de leitura muito superior do que um leitor comum, porque ele imagina. Ele precisa imaginar. Então, os meus audiolivros, eu imagino. Então, eu leio e eu faço o ritmo da voz. A gente aprende no teatro, para não ficar monocórdio. Você não pode fazer lá, minha mãe mandou bater, né? Sabe, ficar aquele ritmo. Não, você tem que fazer pontuação, dar pausa, dar os coloridos. Então, a minha leitura é melhor do que se eu nunca tivesse feito teatro e estudado. O Kim batia bastante nessa tecla, porque ele fazia partitura com a gente. Então, eu tive muita aula disso. Só que daí, agora eu tento vir para... Você falou de detectar. Então, eu comecei a aceitar a leitura descendo emoção. Eu, como ator, o Joca, mesmo o Kim, não gostava da emoção ficar over. Tipo, a pessoa começa a ficar falando assim, sabe? Tremer com a voz. Ele fala, não, para de ficar gemendo. A emoção tem que sair. Não, então, não. Aí o que aconteceu? Todo ator do teatro fica negando a emoção pela clareza da voz, por aquela coisa quadrada. A câmera é exatamente o contrário. A timidez entra, a tremedeira entra e a emoção real entra. E a tremedeira da voz, foda-se, é isso mesmo. Aí eu comecei a fazer os audiolivros, deixando a emoção descer. Maravilha. Aí eu falei, no teatro não conseguia, agora tá vindo a emoção. Que eu falei que eu li Carlos Drummond e chorei. É isso, eu não conseguia ler o teleprompter porque eu estava emocionado. Aí eu lia mais um pouco e me emocionava. É uma briga. Então esse nível de você ver no escritor, na escrita dele, a timidez dele. Então primeiro eu li o John Steinbeck, detectei símbolos que me tocavam tremendamente, como a ideia de paraíso. A ideia de eu retardado, porque eu sempre me vi como um retardado. Eu fui meio... Eu era o... qualquer porque artista... saiu diferente, você se via assim porque saiu diferente. Meu pai falava muita palavra retardado pra gente, né? Meu pai, só retardado, orelhudo, animal, retardado, ter filho retardado, né? E nós tínhamos uma filha que era deficiente mental, uma tia. O meu pai tinha uma irmã, e nunca falava nem nada, né? Então tem quadro de problema psiquiátrico na minha família. E meu pai educar a gente, chamando a gente de retardado, é muito pesado, vagabundo. Muito pesado. Com essa relação vagabundo, filho vagabundo. Isso, o que acontece? O John Steinbeck tem o Lenin, que é um cara muito alto e que ele é bobão. E é o Lenin e o... Esqueci o nome do outro. O cara, esqueci, mas viria muito fácil. Porque eu reouço esses audiolivros o tempo todo. Eu tenho, não é livro de cabeceira, áudio de cabeceira. E ele fica o tempo todo lá, porque senão trava a tela do meu notebook, se eu não puser um vídeo para rodar. Agora eu tô rodando o Lima Barreto, o Cemitério dos Vivos. Mas o John Steinbeck, chega no final, eu tô com a câmera, tá gravado lá, dá pra ver a emoção. Ela é over, mas eu gosto. Não é coisa de ator, é de gente. Na hora que chega no final do livro, que o George,
É o George e o Lenny. Que o George não aguenta mais, porque o Lenny só causa problema. Ele é muito forte. Ele arrebenta o filho do patrão lá, que eles vão colher lá trigo, lá, cevada. E o filho do patrão tem mania de lutar boxe, vê o Lenny, um cara grandão, bobão, e quer desafiar ele, quer bater, e começa a bater no Lenny. Aí o Lenny reage, uma hora segura a mão do cara lá e quebra todos os dedos, né? Quem faz, o John Malkovich faz. E o Malkovich é baixinho, né? Ah, sei. Eu tenho um filme antigo, é o Malkovich que faz. Eu assisti há muito tempo. Eu sei que eu me emociono a ponto, assim, que de não saber quem eu sou, com a emoção. De repente eu tô lendo lá e não consigo parar de ler e não consigo parar de me emocionar e fica aquela luta e aquela coisa, e é incrível o final, porque eu não vou contar o que acontece no final. Acontece uma coisa muito trágica. Isso é John Steinbeck. Então eu consigo detectar em alguns escritores coisas que me tocam emocional e eu consigo permitir a emoção descer. Tá, que você se identifica. Isso. Então esse é um nível de relação. Agora, eu li, por exemplo, Thomas Mann, não A Montanha Mágica, eu li o Mortes em Veneza. Eu tenho também o livro Mortes em Veneza. Eu sinto uma afetação nele, uma coisa de vaidade, uma coisa sobrando. Senti um pouco no Oscar Wilde, no Retrato de Dorian Gray, sobrando. Mas eu escutei o audiolivro gravado pelo... esqueci o nome do cara. É o dublador do Rock Hudson. Ele fez aquele Nielsen, não sei o que, Nielsen, aquele ator americano. Liam Neeson. Isso, da lista de Schindler. Isso. Sim. É o dublador. E ele lê a voz, a M, incrível. Ele lê o retrato do Dorian Gray. Mas o inimigo dele é o Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs. Que é o dublador do Super-Homem. O inimigo dele. Eles são inimigos. Eles são inimigos, se odeiam. O Guilherme Briggs é muito estrela nesse sentido. Muito estrela, muito popular. E não isso. E ele não aceita o AM tradicional. Eu sei que o Retrato de Dorian Gray é impressionante. O narrador limpou essa característica que eu senti do Oscar Wilde, de afetado. Então você fala, detectar timidez. Eu não consigo, talvez eu até consiga. Eu li um que, eu esqueci o nome do autor, que chama Casei-me com um Morto. Nossa, que Hitchcock perfeito esse livro. Tem na biblioteca. Esse eu quero gravar ainda, não gravei. Chama Casei-me com um Morto. Teve filme, já vi filme. Se eu contar a história, vocês lembram do filme. A mulher ela tá fugindo, assim, e ela pega um trem e tem um casal, recém-casado, tem uma aliança. Aí ela tá grávida, essa mulher, né? Ela encontra o casal e daí ela vai junto no banheiro com a mulher. E a mulher, ela tá grávida e quem é o pai? Não sei, né? Aí a mulher falou, sou recém-casado, quer experimentar minha aliança? Ela experimenta, acontece um acidente no vagão do trem e a família do marido dessa, os dois morrem e ela se passa pela mulher do cara. Porque a família não conhecia a mulher. Isso. Puts. Isso é Casei-me com um Morto. Eu acho que eu já vi esse filme. É um Hitchcock perfeito. O Hitchcock é bem Hitchcock. Então a gente percebe que talvez tivesse um pouco de timidez nessa narração. Pode ser. Porque ela é totalmente... A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Você vê a Clarice buscando uma escrita que, como se ela fosse tímida, falando, eu queria escrever uma personagem que vivesse só de cachorro-quente. Tímida é ótimo. Ela era... Então, aí que tá. Ela escreve, falando da Macabeia, que ela gostaria de escrever uma personagem tão simples e diferente dela, que vivesse só de cachorro-quente, que não tivesse ambição nenhuma, nem nada. E ela vai se transformando naquilo, a Clarice. Então a gente vê essa relação, sim, de uma timidez, de algo controlando o escritor, tanto meio para afetação, mostrando um vocabulário. O Thomas Mann é impressionante, o Mortes em Veneza. Eu gravei metade
E um dos ouvintes lá gostou tanto, acho que se identificou mesmo, internamente, com o universo do Man, que trouxe. E na minha leiturazinha ali, né? Tinha uns amor platônico ali, né? Muito louco, né? Aí ele pediu pra eu gravar o resto. Aí eu gravei, mas contra a minha vontade. Eu não queria. Porque tinha um negócio lá que... Bom, gente, querendo ou não, a gente já tá quase uma hora e meia já conversando. Tá vendo? O tempo passa rapidinho. A gente bate um papo aqui que é um terror, cara. Se deixar, a gente fica. Cara, agora eu sei que você tá com uma exposição. Como é que foi isso, cara, de fazer a exposição lá na Pinacoteca? Explica essa história, cara, porque... Como é que veio o tema? Então, você fez as fotos do traje de escafandro, né? E era um movimento desse trabalho que eu tenho, que quando a gente se conheceu lá para trás, né? Uhum. A escafandria já devia ter uns 3 anos, uns 4 anos, porque ela nasceu em 2002, 2004 nasceu a escafandria. Em 2006 eu me formei. Aí fui fazer aula com o Nakata uns 2 anos depois. E foi aí que a gente se conheceu. Eu estava expondo os desenhos que eu fiz com o Nakata. A escafandria já existia. Aí eu fiz uns desenhos da escafandria. Imaginava como que a escafandria poderia se sustentar. Através de projetos, dizendo textos. Agora que você fotografou o traje, depois de 20 anos de escafandria... E é um trabalho conjunto. Então eu fiz a roupa de escafandro em plena pandemia. Com aquela vibe de ninguém respira, isolamento. O traje de escafandro era a metáfora perfeita. Sim, verdade. E daí nós saímos meio do isolamento e eu queria fazer vídeo, mas ainda não, né? Ainda eu acho que não chegou o momento. E as fotos, ensaios. E daí a gente entrou no Pipa com esse movimento de exposição de fotografias do traje como cartão postal da cidade, né? Que você fez as cenas noturnas, que ficou incrível, com cores, porque é Natal, né? Natal, nossa, com o Papai Noel do lado. Fizeram o Papai Noel. Eu vi. Muito louco, né, cara? Aquilo foi muito louco, cara. O Papai Noel querendo tirar foto. O Rairi fez as de dia, no sol, na Praça do Bosque. E o primeiro a fotografar foi o André Leon, que eu encontrei ele no Botequim do Vart, que ele é meu amigo daquela época, fizemos teatro junto. Aí eu falei pro André, cara, eu fiz um escafandro. Você não quer fotografar meu escafandro, cara? Olha a maneira como eu fui falar. Ele falou, quero sim. Cara, era à noite, né? E eu já tinha visto o negócio do Pipa, inscrito, mas não tinha sido aprovado nem nada. Eu falei, a chance, o cara tá no Brasil, tá aqui... Falou que top, falei, você quer ir agora de madrugada? Falou, não, nós estamos bêbados, amanhã cedo, 9 da manhã, passo na sua casa. Não é que ele passou, entramos no lava-pés, tiramos as fotos. Foi um teste, porque arrebentou muito da roupa. Arrebentou, perdeu pedaço, porque a foto dele é realista, né? Então eu entrei num contexto real de correnteza do rio, de entrar num rio, com aquilo lá em teste, com o sapato, com porque customizar, é uma fantasia. Então, e coisas não eram muito justas. De repente foram cai na água, a água leva embora. Caramba. Então foi muito louco. Aí ele me enviou aquela foto bacana que eu tenho no meu Facebook ali. Daí o Rairi fez. Depois entramos no Pipa e não rolou. Então essa comissão, eu não queria comentar essas coisas, mas não tem jeito. Essa comissão de jurado, ela optou por um critério de seleção que eu acho que, por exemplo, o Gardinho ficou fora. O Gardinho é um baita de um figurinista, um cara velho que está em Botucatu, que tem uma história, e de repente, não, entrou só os projetos sociais, né, como mostra. Também como escreve o projeto, então, mas os jurados conhecem a gente, aqui de Botucatu, eu nem sei quais que foram aprovados, aos poucos eu vou vendo, eu olho e falo, pô, tudo bem, de livro é uma coisa, de mostra é a outra, e de álbum musical é a outra. Mas de mostra eu não sei. Então, resumindo,
Eu peguei o Rairi, fiquei puto, eu falei, então tá. Gastei R$1.000 na roupa, cara. E ainda, aí falei, o que eu vou fazer? Eu tinha comentado com o Rairi que me ajudou a escrever, o Rairi que escreveu o projeto, eu não sei escrever o projeto. Tá. Ele com a irmã dele, com a Janaína, que ajudou e escreveu. E ele entrou como fotógrafo. Certo. A ideia era isso. Aí eu falei, Rairi, vamos fazer umas fotos? Ele estava sem câmera, ele pegou a minha câmera, que é bem ruim. Fomos no solão lá e fizemos. Depois aumentou a coisa, eu já tinha do André, aí fiz o Rairi e pedi para você fazer as fotos. Aí você fez com câmera melhor, câmera boa. Aí eu falei, o Marcelo fazer à noite, ele tem câmera melhor. E foi. A Malu comentou em fazer foto também, conversei com ela, ela falou, topo. Aí eu falei, puta, olha que... Aí a Pinacoteca foi isso. Visões. Eu falei, eu tenho um monte de retrato que eu fiz, testando materiais com essa técnica underpaint, né? Que é renascentista, você sai do fundo marrom, clareia uns topos e escurece outros. Então os renascentistas, Michelangelo, Da Vinci fazia isso. Como o Marco Vasque é meu amigo e é um baita de pintor na cidade, né? E estuda muito pintor clássico antigo, chegou a fazer um retrato meu com underpaint também, comecei a praticar em papel cartão, aí eu fui levando as cores. A pele negra é melhor para fazer com cor, tanto o brilho, que dá esse efeito de hiperrealista, quanto as cores, né? Aí eu peguei, por causa da Midjourney lá, que é a inteligência artificial, o Facebook está lotado de referências já tratadas. Tá. Aí o algoritmo começou a jogar, aí eu comecei a pintar, aí eu pus como a população de escafandria. Fiz uma diversidade cromática humana, né, expressiva, pessoas muito interessantes. E daí eu queria expor. Aí fui lá na Pinacoteca, meio que nem me atenderam assim, né? Só parei na portaria. Aí a gente chama você, não chamaram nada. Aí eu fui outro dia lá para conversar com meu amigo que trabalha na portaria, que não está mais lá. Fui lá para bater papo. Aí o Cleverson veio e falou, arrumamos um lugarzinho para você expor, né? Então, é isso. Os projetos que pagam o seu trabalho, eu perdi, injustamente. Aí eu vou expor sem ganhar um tostão. Tá. Aí eu queimo essa etapa, entrego um trabalho de graça, sendo que tem um monte de edital. Aí a gente vai lá naquelas conferências de cultura, te abre a boca, só tem espaço para o pessoal que tem um traquejo político. E eles montam. E a gente fica excluído. Então você vê um Gardim, você, eu, outras artistas, acabamos não recebendo dinheiro pelo trabalho que a gente faz. Continua fazendo de graça, né? No final é isso, a gente faz um pouco de graça. Então pergunta, como é que você conseguiu expor na Pinacoteca? Na hora que falou, eu fiquei constrangido. Eu falei, meus amigos artistas vão ficar com ciúme, porque eu consegui expor na Pinacoteca. Mas não é nada disso. Não é nada disso, né? É o meu trabalho que está lá, as pessoas pegam muito nas peças, não tem uma estrutura de impedir que a pessoa toque, como é. Sim. Mas eu vejo que a potência do meu trabalho, e eu não estou nem aí. Só que ao mesmo tempo é ruim. Eu fui anteontem lá, cheguei, achei que tinham roubado um desenho. Não, algum visitante pegou o desenho e virou ele ao contrário. E tem o desenho atrás, que nem eu lembrava. Aí, coitadinha da recepcionista, que é um amor de pessoa. Isso que eu tô falando, os funcionários estão dando sangue lá. Sim. Né? E eu falei, olha, eu só dou problema mesmo, né? Toda vez que eu venho aqui, eu cheguei lá e tem um desenho tal, não tá mais, tem um outro desenho meu no lugar, a pessoa tirou. Eu fiquei pensando um monte de coisa, a cabeça da gente é maldosa, né? Aí a recepcionista foi lá, nervosa, fomos lá, e a moça do bombeiro foi junto. Falou que a gente olha na câmera e tudo. Aí chegamos lá, ela pegou na mão e olhou atrás, estava o desenho. Fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, nossa. Mas você não tem que ter vergonha. Na verdade, não tem que tocar na obra. Exatamente. Na verdade, nem os funcionários deveriam tocar na obra. Exato. Ninguém devia tocar na obra. Então, esse métier da Pinacoteca local, por exemplo, as grandes exposições, o local é construído onde um sujeito fica por sala, tem um sujeito por sala,
num ponto que ele olha toda a exposição e ele anda. Nós Sim. não temos essa condição aqui de funcionário para fazer isso. Então a minha obra, por exemplo, tem outras obras lá de artista muito melhor, tudo, mas a obra não chama os dedos como as minhas coisas chamam. Então essa é a potência da escafandria. A sua exposição tá parecendo um escritório, cara. Parece que você tá entrando no escritório, aí dá vontade de você mexer nas coisas. Parece que tá ali para mexer. As fitas, aquela bagunça. Isso. Uma portinholinha que abre e fecha do escafandro. Então, às vezes ela tá fechada, às vezes ela tá aberta. O desenho tá apoiado num cavaletinho. A pessoa meteu a mão, ela esquece. E é isso. Então, faz a pessoa se sentir à vontade. Isso. Mas é uma faca de dois gumes. Quer dizer, como que eu fui expor na Pinacoteca? Eu fui lá e me convidei. Se convidou. E coincidiu de eu voltar uma segunda vez, eles falarem, olha, arrumamos um lugarzinho. Aí na hora que teve a abertura, o Cleberson não fez a abertura assim a pública, tipo assim, olha, vamos dar a abertura agora, iniciar. Esse é o fulano de tal, vai falar um pouquinho. Ele não fez. Tá. Nem cogitou, não houve uma apresentação pública. A Cris estava visitando outras exposições, o Cleberson não fez isso, ele me travou, me engessou, ele colocou os desenhos do jeito que ele quis, eu deixei no começo, não era nada daquilo, colocou quadro que era de uma posição, ele colocou em outra porque achava mais bonito, ele falava, esse desenho não vai expor porque não combina. Ele se achou o curador. Como assim, gente? Tá, tudo isso, eu passei por isso, né? Além de pós-pipa, de não ganhar nada, de pegar um trabalho potente. Sim. E o pior é que os que ganharam, que são jovens, e mais de um trabalho social, começaram a ver artistas bons, velhos, e que injustamente não foram contemplados. E começaram esses a pegar amizade. Então, entendeu? Começou uma coisa. Mas resumindo, o Cleberson, por exemplo, fez isso. Não tinha livro de assinatura. Não tinha? Não tinha livro de assinatura, ele colocou. Ah, tá. Mas é o corporativismo, né, cara? Então o que aconteceu? Eu quis escolher o padrão da letra para colocar. Ele falou, não pode, jovem, porque isso aí é um padrão da Pinacoteca. Não é verdade. O padrão da Pinacoteca. O Manuel Marques, quando expôs aqui do lado, ele escreveu à mão. Entendeu? Tá. Uma letra linda, ele fez questão. O artista tem que ser consultado. E o artista que faz... E Sim. É contemporâneo o objeto, eu trabalho com... Entendeu? Não é assim uma fotografia que está itinerante, que o artista nem veio, que o montador põe. É outra coisa. Então ele foi me engessando, e eu pondo dinheiro do bolso, um xerox, um negócio, e sabe? E a vernissagem. Foi minha mãe, meu primo, minha tia na cadeira de roda, o Tião. Foi muito gostoso isso. Mas, sinceramente, falar, como é que você... Entendeu? Tá. Não foi um edital, não ganhei nada também por isso, não teve uma fala de abertura, não teve um livro, não foi falado que era o artista que tinha que pôr o livro de assinatura, eu não escolhi coisas ali, foi mexido até ele. Uhum. Ele pôs na posição que ele queria, eu pus numa posição, ele foi lá e punha na dele. Teve uma vernissagem? Isso, teve a vernissagem que não aconteceu o salgadinho nem nada, porque eu não tive chance. Mas assim, foi divulgado? Não. Foi, mas foi meio quase na última hora. Eu comecei a fazer a divulgação antes e ele falava, calma, jovem, nós temos um funcionário especialista para isso. Calma, jovem. Aí eu falei, cara, eu que deveria escolher a imagem que seria o recorte. Como que tem um funcionário? Cara, um dia antes... Eu falei, olha, precisava imprimir esses textos aí que você vai colocar, porque eu quero envelhecer com café, tudo isso para economizar o dinheiro deles. Uhum. Aí ele falou, se tivesse me avisado antes, jovem, aí teria feito. Eu falei, o quê? Isso aqui, cara, tem mais de 10 anos de desenho e ficava na parede do meu quarto. Eu fazendo de madrugada, cada desenho desse daí. Isso aqui é a minha vida. Como é que você vai falar se eu tivesse te avisado? Sabe? Então, de repente, roubar a posição do artista, sabe? Cara, porque ali a tua exposição achei demais isso. É mais que uma instalação, né? Ela é uma instalação, não é só uma exposição igual lá você vê, são os quadros espalhados, acabou. Não, isso é uma instalação total. Os objetos, a maneira como é montar, aquilo tem um pretexto. Por exemplo, o oratório do guru. Então tem um dinossaurinho lá no espeto, o guru, que é um autorretrato. Então fui criando esses objetos aos poucos. Tem um caleidoscópio de flor,
como é que encaixava. É uma instalaçãozinha, um micro, um negócio. E ele se colocou talvez numa posição corporativista de curador, de coisa que ele não tem formação, nem nada disso. E daí teve a conferência de cultura, eu fui lá no espaço Vinícius Aloysio, e o pessoal falando de política, um monte de coisa, aí eu cheguei para ele e falei assim, Cleverson, ele já tinha me olhado torto, umas coisas assim de corporativismo, bater cartão, eu falei, Cleverson, por que não tem um livro de assinatura na minha exposição? Aí ele começou a discutir comigo, falar um monte de coisa, a outra moça. Foi uma loucura, sabe? Me senti constrangido, com vergonha de entrar lá para ver a minha exposição. Por isso que eu falei, eu só dou problema. Aí essa última, 2 dias eu fui lá, chego lá, cadê meu desenho? Roubaram, o cara enfiou debaixo da camiseta. Ou eles sabem, eles mesmo colocaram outro lá para tapar o buraco, para me enganar. Não é nada disso. Mas que o pessoal fica tocando na obra, que o Cleverson se colocou como uma figura na minha exposição e me chamou de estrela, coisas assim. Cara, essa relação de quem está empregado trabalhando na cultura com quem trabalha de graça há séculos em Botucatu na cultura. Eu sim fui ator do Kim Marx, entendeu? Se ele conheceu o Kim Marx, trabalhou alguma coisa, estudou, entendeu? Querendo ou não, eu estudei no Unesp, em Bauru, educação artística ali. Fui discípulo do Kim, do Nakata, um monte de coisa, e a gente faz trabalho juntos aqui e não ganha nada, de repente, por um corporativismo, como se eu estivesse desrespeitando a autoridade, né? Sabe, desacata a autoridade, essa foi a situação que eu senti. Me chamou de estrela. Desacata o funcionário público. É isso. E de repente eu falei, nossa, o corporativismo, essa moça nem me conhece, tá... O que eu estou fazendo? Cara, eu estou perguntando só porque não tem o livro. Falou, não, pela lei não é obrigado ter livro de assinatura. Eu falei, mas tem na exposição do lado, tem. Mas a artista coloca. Por que você não avisou? Eu colocava. Era só falar assim. Por que me falou? Eu vou embora, jovem. Não tem que ficar aqui. Eu falei, nossa, chegar nesse... Você tá vendo? Então, quando pergunta, é constrangedor. Ele achou que a você Cris é minha amiga, ele. É uma ótima secretária de cultura, atriz... Tá tudo bem. Ele se sempre fui. Acusado, uma coisa assim. Então nada melhor do que fechar o nosso bate-papo. Vamos fechar, né? Nessa... Nossa, cara, né? Eu não imaginava, cara. Eu não imaginava, juro, cara. Foi isso, cara. Eu pensei que fosse uma coisa bem mais suave, assim. Não, se tivesse sido algo bem eu tô mais constrangido. Suave. Constrangido, cara. É bem constrangedor. Fechou mesmo. Porta pra mim. Eu não tive um aluno a mais, ninguém ofereceu um tostão por um desenho, ninguém quis comprar o desenho, não me abriu porta nenhuma. E o status ainda me derrubou. Eu fui chamado pelo funcionário de estrela, porque de repente eu perguntei por que não tinha um livro de assinatura na minha exposição, por que não teve uma abertura, uma fala pública. Sim, por que foi tão assim, ó? Foi só jogado lá. Jogado, quer dizer, saiu na internet a divulgação, o adesivo saiu muito tempo depois, eu não participei de nada. Nossa, cara. Verdade, seja dita, né? Cara, eu não sei nem o que dizer, cara, porque assim, justamente a ideia do podcast é justamente mostrar como é que a cultura também acontece, não só quem faz a cultura, mas documentário. Isso, meio que documentar, porque, cara, assim, eu tô aqui há 21 anos na cidade e até agora eu não sei como é que funcionam as políticas aqui. É o que você falou, a gente começou aqui dando aula gratuitamente, né? Aí depois foi feito aquele esquema lá do artista legal, acho que foi na época do João Cury, que ele fez, aí todo mundo abriu o MEI e aquilo meio me ferrou, porque a gente recebia pouco e a gente tinha que pagar aquele imposto todo mês. E, puta, eu com déficit de atenção vou lembrar que tem que pagar. Sempre, às vezes, chegava no fim do ano, putz, esqueci de pagar essa porcaria. Aí todo o dinheiro que você ganhou, você gastava pagando atrasado. E depois de um tempo, as oficinas começaram a ser meio canceladas. Eu não sei o que aconteceu também, cara. Eu notei que foi uma época que o jargão no Pipa, dos novos que entraram, era o seguinte: tem que revezar. Chega de ter o mesmo pessoal. Lembra com a Elisete Alvarenga, a nossa equipe de professores, a gente pensava assim, em ter continuidade. Ter continuidade. É um outro tipo, uma vibe diferente, ter continuidade. Sim. A gente tem que aumentar oficinas, ter captação, mais oficinas, e não revezar. Agora,
Agora o discurso é assim, vamos tirar o pessoal que está trabalhando a ideia de continuidade, criando uma tradição, tudo, como se fosse uma coisa de segurar o poder. Que discurso ideológico, político, ridículo, não. Vamos tirar e vamos colocar outros para revezar. Cara, eu lembro Peraí, que na época, vocês são pior, são mais jovens, tudo. Não, tem que abrir novas possibilidades, não revezar, tirar a gente. Tal que teve para as oficinas, eu lembro que teve gente que falou que eu briguei com todo mundo lá, que eu queria pegar a oficina de todo mundo. Cara, lembra que tinha limite de oficinas que você podia pegar? Então, você podia pegar 2,5. Isso era praticamente isso, porque tinha a quantidade de horas que você podia pegar. E eu falei, não, eu quero pegar a de desenho, tanto o desenho quanto o audiovisual. Eu quero pegar essas. E aí teve alguém falando lá que eu briguei que eu queria pegar a oficina de todo mundo. Como se pudesse, cara. Como se pudesse. Mas isso é um elogio, multi-artista, a gente falando, tava falando de mim. Você fazer várias qualidades a ponto de. É isso aí, de causar uma comoção pública. E assim, cara. Mas eu via que você tinha que trabalhar naquela época o vídeo cinema e eu apoiaria mesmo, tinha que fazer. E é o que você veio fazendo. E agora estudando como ator, que é muito legal também. Então, né? Fazendo teatro. Vamos ver, né? Agora se preparar que vai vir pipa aí de novo. Eu não tenho nem coragem de me inscrever, cara. Juro. Não, sério? Juro. O Alessio, nesse ponto, ele me defendeu, falou um negócio lá. O Alessio é super polêmico. Mas ele fala umas coisas assim que ninguém fala e que de repente é pertinente e ele bate o martelo. Então... o Alessio chegou a falar para Cris, tudo, falou, o Marquinhos nunca se inscreveu em nenhum pipa, e nem nada, em projeto nenhum. Aí ele se inscreve, injustamente não é selecionado, ao invés de vocês falarem, finalmente vamos contemplar, não é selecionado, injustamente não é selecionado, e quem é selecionado são pessoas que foram alunos de alunos dele, tipo, o cara é histórico, ensinou o caminho da arte para vários e trabalha, não é contemplado e os outros, quer dizer, não tem passado. Botucatu está perdendo o passado, sabe? Num julgamento assim. E é verdade, eu não tenho coragem de me inscrever de novo, sabe? Cria um trauma. No pipa ainda. Porque de repente, assim, esse dinheiro não é para mim. Ele é só social, ele tem um caráter assim, inclusivo, geral e outra, monocórdio. Tipo assim... Ao invés de ter 10 vagas, pegasse 5 com cara e outra. Esse característica social pertinente. Esse também. Agora, o outro não pode ter a mesma característica. Tem que ser outro setor de social, outra inclusão, outra coisa. E não pode ser os 10. Tem que também contemplar o histórico, gente mais velha. Qualidade do trabalho. Acho válido. Eu falei pro menino, esse que é amigo novo, eu falei... Eu me interesso só no formal, não me interesso pelo social nem pelo conceitual. Vai resultar em social. A minha pesquisa humanitária vai resultar em social. Mas em nenhum momento. Eu estou pensando só em anatomia e estudo de paleta de cor. Em gente. É National Geographic que eu estou fazendo. Mas você tem não estou sendo inclusiva no sentido, sabe? Se são 10 e são escolhidos, eles poderiam colocar uma variedade aí nas escolhas, né? Sim. E fora a parte, por exemplo, na Paulo Gustavo, eles podem usar a premiação para, assim, homenagem. Por exemplo, eles podem reservar uma parte do dinheiro e falar assim, olha, nós vamos dar esse dinheiro simplesmente pelo conjunto da sua obra. É um prêmio. Não é um prêmio. Não é porque, você vai desenvolver isso para Paulo Gustavo. Não, nós vamos te homenagear. Não precisa então, justificar o gasto. Não precisa justificar nada, é prêmio. Esse seria o melhor, claro. Eu vi ontem que teve o do Ministério da Cultura, né, o pessoal falando, e justamente pode ser prêmio mesmo, pode ser dado para o artista pelo que ele já fez. Entende? Então são coisas assim que são interessantes para homenagear já quem vem lá de trás, entendeu? Reconhecer o trabalho, né, cara? Reconhecer o trabalho. Que eu acho que é bem complicado o que acontece aqui. Eu não sei como é que vai ser para a Pipa, teve reunião ontem. Eu senti assim, que o pessoal do poder público, eles se apropriaram de muito poder, de um critério até pessoal, uma coisa, e estão num pedestal, numa situação,
sabe? E de repente quem faz a cultura é o amador, é essa coisa ativa, permanente. Então, cara... Eles são transitórios, de repente eles vão lá e começam, sabe? Eu acho que agora o novo pessoal do Conselho de Cultura tá mais interessado nesse tipo de coisa, cara. Eu acho que a turma que estava antes estava muito presa em coisas mais conhecidas, era uma turma muito fechada, tanto que você ia na reunião do Conselho de Cultura, você não via nem o presidente do Conselho de Cultura na reunião. Ele aparecia de vez em quando. Agora não, cara. Agora com o Pedro lá, o Pedro Barroca, parece que ele tá bem querendo organizar a coisa mesmo, cara. Querendo mesmo. Ele tá bem assim, ele chega lá com listinha, ele bota ordem no galinheiro ali, porque era muita bagunça, cara. Agora vamos ver, né? Vamos torcer para que isso ajude, né? Não depende, no fim das contas, não depende de nós, né, cara? Esse é que é o problema. Não depende do artista em si. Depende justamente desses intermediários, no fim das contas. Vamos ver. Marquinho, já demos aí o nosso tempo. Putz, grilo, já estouramos. Estouramos bem o nosso tempo. Estouramos o nosso tempo. Cara, Você falou que você tem o canal no YouTube. Tem canal no YouTube. Como que é o nome do canal no YouTube? É o meu nome inteiro, é Marcos Mendes Maciel, que foi Perfeito. a primeira coisa que eu falei aqui, meio Eu já me inscrevi já. timidamente. Ah, que Eu me inscrevi no começo já. Jesus. Então, e rede social você usa mais o Facebook, O Facebook, né? eu entro no Instagram muito pouco pelo Facebook, né? Aham. Eu não tenho celular ainda, né? Tá. Prefere ficar mais sim. longe dessa... Notebook e teclado grande para digitar com todos os dedos ali e só. Tá, jóia, então. E quero fazer papel de ator nos seus curtas, nas coisas. Pode o deixar, Talamonte que tem sabe- feito também, Pode eu deixar, quero sabe atuar. que já tem um aí, Quero né? atuar. É que, cara, eu tava Se eu não der passando por conta, reforma. me desculpe, a gente faz Não, você conforme. dá, cara, você dá conta. Se sim. precisar pôr um cristal japonês, ele coloca. Cara, eu não tenho tem muito essa problema. fissura por ter que chorar, sabe? É que lembra que a É gente... que a sua pegada dos seus curtas é diferente. Sim, mas, por exemplo, a gente tava discutindo o que ele falou quando a gente foi gravar o outro curta, que você pegou bronca justamente porque tinha uma cena de morte, né? E que o cara queria que você chorasse. Isso, de um jeito assim, vai, agora, vai, Então, vai. E assim, por exemplo, da morte da minha mãe e do meu pai, não foi como eu agi. Então, como diretor, eu não consigo ver aquele drama no assim, real, né? Você num caixão... Eu não É o que eu consigo. falei da emoção, que você não consegue tirar ela de alguma Cara, situação. o Porque às Júlio vezes Cortázar- você não viveu. Você não viveu. O Júlio Cortázar tem no Cronópolis e Famas, que é orientações para se comportar no velório. É uma coisa assim. Ah, São 76 Nossa. microcontos do Cronópolis e Famas. ah. Cara, você lê como se deve portar no velório. Eu leio lá e eu me emociono. Por isso eu estou falando. A emoção real, você não consegue lutar contra ela. Não, Exatamente. E acabou. E é essa que tem que ser evocada. Sim. E paciência se a gente não consegue evocar em níveis e consciência. Paciência. E se precisar plasticamente água no olho, dá para resolver com maquiagem líquida. E Sim. foda-se. Né? Se for assim, um símbolo, por exemplo... Precisa da gota correndo, Isso, né? Da exatamente. lágrima. É um símbolo. Sim. A pessoa pode até estar com o rosto duro. Foi a proposta. Rosto duro e uma lágrima correndo. Pronto. O olho estalado. Acabou. Não é o ator que está fazendo, é o fotógrafo que quer aquilo. Que é aquilo. Entra na sensação, não precisa chorar. É só... E é diferente, não é a sua lágrima, nem a de ninguém. Queremos isso. Isso. Perfeito, não é vergonha pro ator. Não, Não, é isso. não é mesmo, cara. Né? Não é. Porque no fim, cara, é tudo uma fantasia. É. É tudo uma fantasia. E construída artisticamente, né? Isso, Construída. E às vezes o público nem sabe. Entende? Você dá lá o seu melhor, não sei o quê, porque eu e trouxe não aquela emoção. aparece. E aí o Tava no público escuro. olha e fala, ficou bom. Verdade. Não sente nada, né? Não sente nada. às Não vezes sente não nada. Sente nada. Ai. É isso aí. Então Jesus. tá bom, gente. Vamos Vamos encerrar por aqui. Marquinho, brigadão, cara, por ter Obrigada. topado essa, cara, uma correria A toque da de semana. caixa. Toque de caixa, de novo, de graça. Nós estamos aqui de graça também? Pelo contrário, Marcelo, essa eu que tinha que pagar, porque isso que eu estou querendo dizer é diferente.
Pra mim é um registro. O meu canal no YouTube, ele tem essas vibes de registro. Eu às vezes falo, entendeu? Então, uma coisa assim, se alguém me chamasse, que nem você falou, pra dublar a minha própria fala do ator. Isso foi uma novidade pra mim. Então, o audiolivro é uma coisa que eu faço sozinho. Agora, dublar é um exercício novo. Participar de um podcast nesse contexto é uma novidade. Eu nunca fiz. Legal. Né? Então, eu que agradeço. A gente tá sendo São oficinas. São oficinas culturais. Você tá, né, gerando uma oficina cultural comigo aqui. Esse foi mais um episódio da Confraria Cultural Podcast. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Esse podcast é um oferecimento da Eu Que Fiz Filmes e do canal Efeito Sonoro Audiobooks.